Salve, salve, galera! Marcelo Conte na área, esse aqui é o Pode Crer. Salve, salve, Eliana Conte, conhecida também como Gatinha. E hoje... O nosso convidado especial é o Rafa. Seja bem-vindo! Cara, Bem-vindo. eu tô muito feliz de estar desse lado, no Pode Crer, em um podcast, porque eu também tenho um, né? Só que geralmente eu tô do outro lado, eu tô fazendo a conversa, a entrevista, mas eu creio que esse episódio aqui vai ser muito bom, a gente vai trocar muita ideia. Eu vou fazer algumas perguntas também, porque já tá Fica à dentro de vontade. mim. Do nada. Inclusive, Jesus ensinou isso pra gente, né? As parábolas, ele se comunicava com histórias, mas ele também fazia muitas perguntas. Por quê? Quando você faz pergunta, você extrai da pessoa algo que você ainda não sabe, que você precisa aprender. E eu creio que nesse episódio a gente vai aprender muito. Eu, o Com Marcelo, certeza. ela e você que tá aí assistindo, vai ser muito top. Eu acho que ele já começou o podcast dele. Já Caraca, começou. já O pode cara é terminar? bom, hein? Caramba, o cara é bom, hein? Então a gente tá aqui hoje também com o Leandro Lucena, né? Que é do estúdio e da agência e tá ajudando a gente aí, comanda a parada toda. Muito obrigado por todo o apoio, tá? A gente Literalmente. veio pedindo para que Deus colocasse boas pessoas no nosso caminho. Eu tenho certeza que o Leandro e o João são pessoas que foram enviadas por Uau. Deus Sem dúvida. para nos ajudar aí. Muito top. Rafa, eu queria já te agradecer pela visita, pela presença, né? Tá vindo participar com a gente aqui. E a nossa ideia do podcast é entender um pouquinho além daquilo que a imagem da internet mostra. Uhum. Eu quero saber um pouquinho da sua história de vida, como que você chegou até aqui, seu relacionamento com Deus, essas paradas todas aí, você tem liberdade pra falar com a gente aí. Top. Eu sou filho único da minha mãe, é óbvio, né? Minha mãe Rose e meu pai Moraes César Rodrigues. Então, abraço pra todos eles, porque se não fosse eles, eu não tava aqui, se não fosse o apoio deles. Então, eu tenho esse princípio de honrar os meus pais por onde eu passo. Eu sempre gosto de andar com a minha mãe, mas hoje ela mora em Portugal, né? Legal. Então, eu moro com os meus avós hoje, né? E desde pequeno, eu ainda sou pequeno, mas desde novo, também. desde novinho, a minha mãe me ensinou nos caminhos do Senhor. Com 6, 7 anos, ela já me levava na igreja, a gente pegava 3 ônibus para ir numa igreja longe, lá em Goiânia, Assembleia de Deus. E de lá para cá, Deus foi abençoando, Deus foi revelando a palavra dele pra gente. E a partir daí, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu acredito que com 12 anos, eu de fato tive um relacionamento com Deus. Então foi aí onde eu conheci o Jesus Cristo. Até então eu só conhecia Jesus. Mas com 12 anos eu tive uma experiência com Deus, batizei e eu conheci o Jesus Cristo, que ele é Deus, que ele transforma, que ele prospera, que ele ajuda, que ele cura. E de lá pra cá eu tenho espalhado, compartilhando essa mensagem do evangelho do reino de Deus, né? Nossa, Você top, fala, né? Pareceu crente, né? Pareceu. Você é crente? Tá Você é muito crente? crente aqui Bem hoje, gospel, hein? bem gospel. Eu não Filho, costumo né? ser. Deus tem movimentado uma geração de prodígios, Amém, né? amém. Porque assim, a gente tem visto e tem acompanhado pessoas que muito cedo estão exercendo funções, cargos, atividades, pensamentos, ações muito fora do tempo Sim, natural, né? Uhum. Meio totalmente sobrenatural. E a gente vê isso em você, né? amém. Tão jovem, 18 anos, e já fazendo todo esse movimento, é um empreendedor. Uhum. Tem um podcast que eu vou estar colando com vocês aí, Vai. ó. Falei pra ele que quando ele estiver em Goiânia, se for amanhã, a gente já grava. Vambora. Só depende de você. Como agora. que dizia o prateado? Eu vou pra Goiânia. Pronto. Vamos pra Goiânia. Do nada. Oi, eu fiquei curiosa. O quê? Que experiência com Deus foi essa aí? Conta pra gente. Cara, como eu era da Assembleia de Deus, uma igreja tradicional, uma igreja de periferia, né? Eu falei pra vocês que eu pegava 3 ônibus pra ir pra igreja. Eu já morava eu não moro em Goiânia, eu moro em Aparecida de Goiânia, que é uma cidade Sim, metropolitana. Parecida com Goiânia, só pra não perder a... Exatamente, muito bom. São 2 ruas abaixo de Goiânia. A gente pegava 3 ônibus, um pro terminal, e depois a gente pegava até a igreja. E eu cresci num ambiente religioso, vamos dizer assim, onde Deus estava distante, mas as pessoas falavam desse Deus como se ele fosse mais distante ainda. A partir daí, minha mãe me ensinou a palavra de Deus. E eu gosto sempre de falar, quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia,
você deixa de ser trouxa. Literalmente É isso. real. Mano, então meu testemunho não é. Eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca fiquei com um monte de menina, eu nunca torci pro Corinthians, eu nunca fiz essas coisas ruins. Aleluia! Eu não entendi. Tá rindo de mim ou tá rindo comigo? Eu não entendi o que ele falou. Eu nunca fiz essas coisas ruins. Então, qual que é seu, Ruins. Ruins. qual que é seu testemunho, Não posso Rafa? nem discordar. Aí eu vou falar ex-nada? Não, eu vou falar, sei lá, um ex-trouxa. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu deixei de ser trouxa. E versículo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Então, a partir do momento que a verdade é exposta, o conhecimento é exposto, você é livre. Então, eu creio que você, Marcelo, e toda a sua família tá liberando conhecimento, liberando conteúdo para libertar pessoas. Amém. Pessoas, quando Jesus. assistem podcast, quando assistem seu conteúdo, quando assistem sua música, estão sendo livres. Amém. Porque quando o conhecimento é exposto, as pessoas são livres. Amém. E a partir do momento que eu tive acesso à Bíblia, eu fui tendo intimidade com Deus. Aí eu li uma vez a Bíblia, normal, num período de 1 ano, né? Depois eu fiquei com tanta essa vontade de conhecer mais de Deus, de Sede. estudar mais. Eu comecei a ler a Bíblia em 90 dias. Cara, loucura. Eu não recomendo, nem tô... Porque a pessoa que lê assim rápido não vai estudar, não vai aprender. Mas foi um desafio que eu fiz. Eu terminei de ler a Bíblia em 89 dias. Eu sentava, tipo, a tarde toda pra ler a Bíblia. Lia 15, 20 capítulos grandes. E naquele momento eu fiquei mais perto de Deus, porque eu só tava tendo acesso a isso. Uau. E a partir daí eu tive intimidade com Deus. Eu tive conhecimento de quem era Deus. A gente ouve muito as pessoas falarem, mas a partir do momento que você conhece, você vai aprender quem é ele. Verdade. Eu ouvi ontem isso. Eu tava em um culto, né? Aí o pregador falou: se eu falar. Se vocês forem parar pra imaginar. A minha mãe, o pregador falando, né? Vamos supor eu. Se eu falar pra você, imagina a minha mãe te chamando. Não tem como imaginar, porque você não conhece a minha mãe. Eu tava Exato. tentando imaginar aqui, mas será que eu conheço? Do nada. Nossa. Agora, se você for parar pra pensar e imaginar a sua própria mãe ou seu próprio pai te chamando, você vai ouvir porque você conhece a ele. É verdade. Então, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do nosso Pai eterno, a gente precisa conhecer a ele. E como é que a gente conhece ele? Tendo acesso à palavra de Deus, a exposição das escrituras, da palavra. Então, aonde eu passo, eu falo isso. Seja exposto às escrituras, à palavra de Deus, leia a Bíblia, não deixe de ler nenhum dia, porque ela é um alimento diário, né? Glória a Deus. Obrigada, pessoal. Esse foi mais um podcast. Pega a visão, Depois já disso, fez eu o não preciso corte, de tá mais legal. nada. Agora vamos começar a conversa, Meu né? Deus. Cara, do céu. que massa, velho. Sensacional. Esclarecimento, pensamento e espiritualidade. É Amém. sobre. A verdade. A verdade. Hoje, com 18 anos, depois de uma vida gigantesca. Eu tenho 18, mas eu tenho cara de 18, né? Errado não tá também, de novo. Mais um ponto pra Rafa, ele. Cadê a plaquinha aí, por hoje- favor? Hoje, na sua caminhada com Deus, e você tem. Falar um pouquinho de você, assim, né? Jovem, empreendedor, Uhum. influencer cristão, tem Essa um parada- podcast. A gente tava falando, né? A gente já conversou muito, mas antes do podcast teve um assunto que a gente falou sobre essa questão de rótulos, né? Se tem uma coisa que eu odeio, são rótulos. Rótulos são rotulares, eles passam, né? Então, quando a pessoa te chama de influenciador, quando a pessoa te chama de pastor, de cantor, de alguma coisa, ela tá sendo rasa. Porque a mesma coisa eu ouvi esses dias, isso daqui, que a gente tá com as nossas mãos em cima. Uma mesa. Uma mesa, certo? O que é uma mesa? Uma mesa? Você vai me responder, é uma mesa. Mas se você for parar para pensar a etimologia da palavra, uma mesa é muito mais além do que isso. Agora, se você for mais profundo que isso, uma mesa é um conjunto de matéria. Essa matéria tem elétrons, igual a gente estudou lá na escola, elétrons, prótons, Eu nêutrons. faltei essa aula. Essas coisas que eu também não sei, mas uma mesa é um conjunto disso, Era certo? uma árvore essa, pelo jeito. Essa é uma árvore. Essa era uma árvore. Além de uma mesa, essa daqui também já foi uma árvore. É. Então,
as coisas, a gente é muito mais profundo. Sim. Então, quando te chamar de DJ, você não é só um DJ. É. Você é imagem e semelhança de Deus. Ui, Você é filho dele. amei. Você é amado dele. Então, a gente é Maravilhoso. muito mais profundo do que um cargo, um rótulo, um Um nome, título, um título. algum diploma, alguma coisa que sempre a sociedade vai tentar rotular a gente. É verdade. Sempre. Então, se me chamarem de coach, de influenciador, de jogador, de qualquer coisa, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus e eu tenho Uau! convicção disso. Glória a Deus, né? Você tá sem Nossa, palavras? Tô, Fala aí. né? Real. Estamos só começando. Vamos Não, levar real, pra real. casa? Podendo, né? Tô Nossa, precisando, né? meu Vai ajudar, né? Bastante. Não que eu esteja precisando, assim, né? Mas uns 90 dias de leitura da Bíblia faz bem, Faz né? bem, faz bem. Né? Mas aí você me falou, né, de influenciador. Sim, eu produzo conteúdo top, mas eu não sou o que eu faço. Teve uma amiga que me mandou mensagem. É porque um cara me parou na rua, né, gravou uns stories e falou: tô aqui com TikToker Rafa. E tem outro adjetivo que eu não gosto. É TikTok e tal. TikToker. Não porque eu nem gravo tanto assim TikToker, né? Mas aí eu mandei pra minha amiga. Aí ela me mandou, né, brava e tal. Rafa, você não tem que ficar brava por ser chamado daquilo que você faz. Aí eu respondi, mas eu não sou o que eu faço. Eu sou quem eu sou. Então a sociedade sempre vai inverter a pirâmide, né? Você faz por isso que você é. Então você tem que fazer uma faculdade para ser alguém na vida. Então você precisa orar mais para ser amado por Deus. Você precisa ler a Bíblia mais para ser amado por Deus. Você precisa ir na igreja para ser mais semelhante de Deus. Mas essa é a ordem contrária. Você já é amado por Deus, por isso que você faz o que você faz e por isso que você tem as coisas. Então vamos supor, eu sou empreendedor, sou próspero. Por isso que eu faço o que eu faço, por isso que eu empreendo. E por isso que eu tenho as coisas, dinheiro, acesso. E eu não tenho crise de falar sobre dinheiro, tá? Sim. Não tenho crise de falar sobre ganhar. Foi deturpado, né? Principalmente a gente que tá na bolha religiosa, de que é Tem que errado. ser humilde e Não, você precisa ser morar humilde. longe. Você precisa ser pobre, porque Jesus nasceu em uma manjedoura e os ricos vão pro inferno queimar junto com o diabo. Mas na real, e outra coisa também, as igrejas também, o jeito que elas falam de dinheiro também, você precisa doar isso daqui tudo pra Comprar ser os- abençoado. Você precisa. Tem até uma igreja famosa aí, eu não vou citar o nome por questão de ética, mas ela é universalmente conhecida, né? Ela é universal conhecida. Universalmente universal. Ela é- Entendi. Tem outra que também é mundialmente conhecida. Mundialmente mundial, entendi também. Mas essa foi muito ruim. Foi boa. O jeito que elas falam sobre grana não é a maneira bíblica. A minha avó é da Universal, certo? Pessoas são transformadas, pessoas são libertas. Glória a Deus verdade. por isso, Amém. aleluia. Mas essas coisas que são pregadas desenvolvem crenças e as pessoas vão difundindo, os papagaios, né? Crenças na matéria Aham. natural, não no sobrenatural. Né? Exatamente. E a gente vai ficando com aquilo na mente, com o nosso inconsciente, e a gente não cresce, a gente não prospera. Porque se eu fosse parar pra pensar, eu vim da periferia, né? Igual eu falei. Se eu fosse viver como as pessoas, como os adolescentes do meu bairro, do meu setor viverem, eu não ia crescer, eu não ia prosperar. Exato. Porque eu ia viver ali na média, entendeu? Na Tanto média que- fazendo o que todos fazem. né? Exatamente. Tanto que Jesus nasceu numa manjedoura, porém, o que levaram pra ele? Presente, ouro, mirra. Só presente top. Você entendeu? E aí tem, Jesus era pobre? Não. Jesus era rico? Também não. Jesus era Deus. Jesus era Jesus, cara. Simples. Dono do ouro e da Então, prata. se ele quiser fazer uma moeda sair da boca de um peixe, ele vai fazer para pagar imposto. Porque dá de César o que é de César. E a Deus. Então, se ele precisar multiplicar o pão em uma tarde, ele vai multiplicar. Porque ele é próspero. E prosperidade, o nome do meu podcast é Pode Prosperar. Por que pode prosperar? Pode prosperar. Segue aí, gente. Pode Pode prosperar, hein? Porque pode prosperar, pode prosperar. A gente é próspero porque Jesus se tornou miserável lá na cruz para a gente ter acesso ao trono da graça de Deus. Então,
prosperidade vai muito além de dinheiro, de riqueza, de carro, de mansões. Prosperidade é um estilo de vida. É suficiência em Cristo E Jesus. não é o excesso, é Não. não sentir falta de Não. nada. Exatamente. A própria palavra fala que a gente também irá também desfrutar do que há de melhor aqui nessa terra. Total. E é pregado na igreja que você precisa doar sua roupa cara pra Não, todo é mundo. igual foi citado aqui também, né? Até mesmo falei que a prosperidade ela vem como uma bonificação, né? Tipo, é um Exatamente. presente que Deus dá pra De gente. graça. Esse é o presente, igual a salvação. Exato. Aí que tá, ó, tem uma polêmica aqui já. Prepara o corte. A gente pausa muito o sacrifício de Jesus na salvação. Amém. Glória a Deus. Eu não tô diminuindo a salvação. A gente é salvo pela graça de Deus, pela a morte do Cordeiro de Deus. Mas Jesus não morreu só pra gente ser salvo. Jesus morreu pra gente ter acesso à paz que excede todo entendimento, à prosperidade do próprio Deus, pra gente reinar aqui na vida. Enquanto Sim. vivo, né? Aqui na Agora. terra. Enquanto Governar, reinar. Exatamente, o governo de Jesus é agora. É Já agora. começou. o É isso reino, mesmo. né? O O reino já reino de começa Deus aqui. já começou. E aí que tá. Vamos deixar mais didático. Se for falar parar pra pensar, reino é governo. Então, é governo sobre as suas emoções, é governo sobre as suas finanças, é governo sobre a sua mente, é governo sobre o Estado, é governo em todos os aspectos sociais da sua vida. Não só em X. Então, Jesus não morreu só pra gente ser salvo. Jesus morreu pra gente reinar. Tanto é que o Jesus, Mateus fala que Jesus só vai voltar a partir do momento que o evangelho do reino de Deus for pregado. É verdade. Ou seja, só a graça. Eu tenho essa visão também. Sim, visão E- de e me reino. Me faz lembrar até Crente. de um amigo aí, pastor Miquelson. Visão de crente, você Ele- ouviu, né? Visão de reino, é real. Porque senão a gente vai ficar sempre pensando que tem que ser o miserável, o pobre, Todo o que não crente tem é pobre, acesso. feio, mora longe, tem aquela pizza debaixo Pizza do braço. debaixo do não é braço. assim? E não é Cara, sobre olha os isso. estereótipos. É, né? vai se encaixando. Mas muito estereótipo e muito rótulo Uhum. foram criados por nós mesmos também. sociedade, a sociedade. Isso é muito E o que é louco. interessante é que é ou o crente, ele é miserável demais e se prospera é ladrão. É. Não, é errado, é política, é alguma Não coisa. tem meio termo, Não, né? Tipo, cara, aí que tá os extremos, né? Extremo, Literal. toda vez que você é extremo, você tá ignorando uma parte. O manuseio, a maleabilidade de situações, né? Uhum. Tudo que é totalmente duro, você não consegue pensar em outras possibilidades. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, você faz parte do Retiro, né? Isso. Que é um grupo Uhum. de jovens e que vão levando ministrações Uhum. para as igrejas em diversos... Exatamente. Para a galera. E você fala muito sobre a questão da prosperidade, sobre a Uhum. questão do empreendedorismo. No Retiro tem o Luiz, vocês gravaram com ele. Luizão, forte abraço. Ele é teatro, aí tem a Mel, que é dança, tem a Jay que prega, tem a Gabi que dança, mas a Camila, tem a Fabi que canta, tem o Guilherme que faz o apelo no final. No Retiro Tour, a minha missão é exatamente falar sobre isso, economia do reino. E é uma parte fundamental do culto que é muito ignorada, que é a oferta. Porque, igual eu falei, foi difundido na nossa cabeça sobre crenças erradas a respeito do dinheiro, né? Sim. Então, aquele versículo do jovem rico. O jovem rico era top, ele amava a Deus, honrava os pais, seguia com os princípios e era rico. Aí ele perguntou para Jesus, o que faz para eu herdar a vida O reino eterna, né? Aí Jesus respondeu, e aqui as pessoas demonizam a riqueza. Doa a sua riqueza pros pobres. Mas por quê? Aí ele fala, porque senão é mais fácil Passar pelo... um rico, um camelo entrar em uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas aí a gente nem estuda o aspecto social. E o que é agulha O também? que é agulha? Lá, agulha, naquela época, servia como a fresta entre o portão e o muro da cidade. Não é então, agulha aqui, então, né? nem existia agulha na não. época. Não existia agulha. mas faz sentido no furinho, vai. Mas tem o contexto. O do- negocinho do... Mas o contexto era o seguinte: os ricos carregavam as suas riquezas nos camelos e tal, né? Então era praticamente impossível um rico passar entre aquele lugar pequenininho.
Porque era mais fácil o pobre que não tinha camelo, não tinha nada, passar. Então, o aspecto social que Jesus está falando aqui é só a respeito disso, nesse contexto social. Então, dinheiro, ele só pode ser problema na nossa vida a partir do momento que você tem ou quando você não tem. Só nessas duas situações. Mas o dinheiro só é problema quando ele tá no seu coração e não no seu bolso. É. Se você tiver o dinheiro governo sobre o dinheiro, você nunca vai tá com ele no coração. Deixar ele te governar. Né? Exatamente. Não é o dinheiro que domina. Ele não é seu senhor. É você que domina o dinheiro. Verdade. Ele é seu escravo. Dinheiro nada mais que isso. Ele é uma energia, ele é energia de troca, porque na nossa sociedade, para você comprar esse copo aqui, você precisa do dinheiro. Então ele é uma energia Hoje é o de dinheiro, troca. um dia foi o sal, um dia foi Total. o tompeiro. Aham. Né? Tempero. Inclusive, a etimologia da palavra salário vem Vem do do sal. céu. Vem do Vem do sal. sal. Gostei do menino, hein? Por isso Revelações. você deve galera ser tá- luz do mundo e sal da terra, entendeu? Porque você é precioso. E dinheiro, sirva-me. Eu que tô aqui pra te governar, viu? Amém. Vá para a conta agora, dinheiro. Não, mas é real. Hoje você falando sobre isso, com essa autoridade, como alguém bem-sucedido, Uhum. né? Nem sempre foi assim, Não, não. né? Conta pra gente um pouquinho assim, como que você começou a entender sobre isso, que você tava contando pra mim um pouquinho antes aqui, questão de, né? Com o meu primeiro negócio foi quando eu tinha 5, 6 anos. O que aconteceu? Os meus tios tinham videogames, vários videogames, e minha avó, junto com os meus tios, tinha um Taito. Você, adolescente jovem que não sabe o que é um Taito, Taito era um lugar onde as pessoas iam jogar videogame, Nintendo, fliperama, essas coisas. Então, minha avó tinha Nintendo, tinha PlayStation, tinha todos esses videogames na época muito hypados, saca? Aí, o que aconteceu? Meus tios morreram, né? Meus 2 tios, homens, morreram. E minha avó ficou com os videogames. E ela não queria ficar sozinha, ela já era de idade, ela não queria ficar sozinha olhando os meninos que iam jogar. Então, os meninos iam lá, ficava gritando, ficava fazendo um monte de coisa. Bagunça. Ela precisava de alguém pra olhar, vigiar esses meninos pra não estragar nem as máquinas, nem os aparelhos, né? Aí quem foi essa pessoa? Tampinha de 6 anos, ficava lá responsável pra receber o dinheiro, porque na época era R$2 a hora pra você jogar PlayStation Joguei 2. muito game assim. Aí o que acontecia? Eu ficava com R$1 e minha avó ficava com R$1. Minha primeira sócia foi minha avó. Oh, é? Aí no dia de sábado lotava, fazia fila lá em casa. Lotava muito. Tipo, as pessoas jogavam futebol, lutinha, todos esses jogos, corrida de carros. E tinha muito essa demanda, né? Eu fiquei durante um tempo olhando até os meus 9 anos. Porque aí veio o PlayStation 3 e todo mundo comprou o PlayStation 3. Aí nós faliu, acabou o Taito, não tinha mais. Inclusive a gente ainda tem PlayStation 2 daquela época. E naquela época eu jogava muito, então isso aflorou muito a minha criatividade, meu pensamento crítico. Sim, Porque total. você, quando joga, você tem isso, né? Então, acabou, ninguém mais ia lá jogar, porque todo mundo tinha. O acesso ficou mais fácil pra você ter em Muito mais casa, fácil, né? Então as máquinas ficaram lá. Aí lá no lugar onde era o Taito, né? O que minha avó fez? E minha mãe? Ela montaram uma fábrica de sorvete de geladinho. Então naquela época eu comecei a vender geladinho. Porque eu não tinha renda, minha mãe não ganhava tanto, nem minha avó. Então o que a gente fez? Outra alternativa pra gente conseguir renda lá em Conseguir casa. alguma coisa. Então eu chegava da escola, meio-dia almoçava e depois eu ia vender geladinho à tarde. Só 2 horas da tarde, 3 horas. Passava no meu bairro, nas empresas que tinha, né? E eu já tinha uma clientela. Várias pessoas já me esperavam para comprar o geladinho. Foi aí que a gente foi profissionalizando. A gente criou uma marca chamada Amei Geladinho. Inclusive ainda tem o Instagram. Amei Geladinho por quê? Olha só. As pessoas, eu perguntava, o que você achou do geladinho? Curtiu? Gostou? Aí todo mundo respondia, amei. Então eu vou colocar o nome Amei Geladinho. Veio você que pensou nisso. Foi eu que Ó, coloquei empreendedor, a logozinho, né? Amei Geladinho Gourmet. A gente aumentou o preço do geladinho, porque a partir do momento já tinha rótulo, rótulo foi feito pra coisas, tá, gente? Geladinho era Não coisa. pra pessoa. Exatamente. Aí a gente colocou o rótulo, a etiqueta no geladinho, e a gente começou a cobrar mais caro.
E a gente começou a vender mais. Botou Porque um raio gourmetizador lá. sim, tinha geladinho de leite ninho com Nutella, leite ninho com morango. A gente criou um novo sabor que foi sucesso na época, leite ninho com marshmallow. Todo mundo sonhava com esse sabor. Aí, de repente, Calma aí. saiu... Ó. Não, mas tá aparecendo, tá, gente? Ah, então nem precisa ter parado. Oh, desculpa. Não, sem problemas. É bom que, gente, só acontece isso ao vivo. Mas não é ao vivo. Bom que... Continua. Aí a gente começou a vender esse geladinho, né? E foi aí então que eu consegui dinheiro pra comprar meu primeiro celular. Junto com a minha mãe ajudou, né? Eu comprei meu primeiro celular na Aí você época. tinha uns 6, 7, mas já tinha evoluído Não, aí eu já tava um pouquinho mais um velho, pouquinho né? mais velho já. Foi com... Porque eu fiquei vários anos vendendo geladinho. Fiquei uma vários anos sequência, com então. videogame, né? E fiquei vários anos Sim. vendendo geladinho. Geladinho, tanto é que meu primo começou a vender geladinho também da nossa marca. Aí outra pessoa, um entregador, viu que era um produto fácil de vender, começou a vender também geladinho de moto em outro bairro, em outro setor lá de Goiânia. Então eu consegui comprar meu celular e eu consegui aprender. Durante muito tempo eu fui com 11 anos eu fui no meu primeiro evento de empreendedorismo e Que network, né? legal. Então já tinha uma mentalidade mais aberta, uma configuração mental mais disruptiva, porque eu tinha acesso a vários eventos. Com 12 anos eu fiz meu primeiro curso de finanças lá na Igreja Videira, onde eu sou grato, porque foi lá onde a minha mente abriu para a economia do reino, porque eu conheci a, a riqueza, a economia, de acordo com a palavra de Deus. E a gente ia de a pé. Era tipo uns 3 km da nossa casa à noite. Eu e a minha mãe não tinha carro na época, né? A gente ia de a pé para estudar sobre finanças. Lá na Igreja Videira. Então, a partir daí eu já fui começando a abrir minha mentalidade, né? E com alguns anos eu comprei meu primeiro celular, né? E eu fiquei bom nessa parada de mexer em celular, essas coisas. Aí eu fui fazer as redes sociais dos Adocas, meu ministério de adolescentes lá da minha igreja, Assembleia de Deus, Campo Adocas. Campinas. E aqui um abraço pro meu pastor Sandro. Gente, Forte tem um abraço. pastor, uma dica. Meu pastor Sandro, é o cara que puxa minha orelha, é o cara que me apoia, é o cara que investiu em mim no começo. Então, se você não tem um pastor, cria vergonha. Tem um pastor pra Glória a te Deus. direcionar, né? Entendeu, né? E eu comecei a fazer as redes sociais do Ministério de Adolescentes, os Sim. Adocas lá. Significa adolescentes chamados à santidade, Adocas. Show. Aí a página cresceu, ganhou muitos seguidores, tanto no Instagram quanto nas outras redes sociais, porque a gente postava meme. Como eu era adolescente, eu me comunicava muito bem A com os linguagem em adolescentes. geral, né? Interagir. Era o próprio adolescente falando com o adolescente. Então eu postava meme, eu postava vídeo engraçado, eu postava coisas que as pessoas iam curtir. Então a gente saiu em pouco tempo de 2, 3 mil seguidores a 30 mil seguidores Porra. Legal. em um curto espaço de tempo. Então os Adocs se tornou relevante no Brasil todo. O congresso começou a vir gente das redes sociais para os cultos. A gente tinha a Recarga Adocas, né? Começou a gente aparecer lá por conta das redes sociais. Começa a Famosinha, movimentar, né? Exatamente. Famosinha. Top. E o melhor de tudo, os empresários da igreja começaram a ver o trabalho que eu desenvolvia nas redes sociais do Ministério de Adolescentes da minha igreja e pediram: por que você não faz isso na minha? Aí foi aí Investir. que veio a sacada de eu começar a cuidar de outras redes sociais. Tanto é que a primeira rede social que eu tomei conta foi do João Steca, que tinha uma empresa de shake, de milkshake, né? João Steca, ele é irmão do DJ PV, lá de Goiânia. Legal. O João Steca, empreendedor, sempre Que foi. legal. E ele novo me conhecia, Forte abraço, hein? eu comecei a cuidar da rede social dele, do Shake Lab, né? Aí depois veio a Dreamwave, que é até hoje, a Dreamwave, que é uma loja de música lá de Goiânia, Que tem legal. loja no shopping e tudo. Aí veio a Tendas Araguaias, veio Amigão Pet Shop, um monte de empresas que eram de empresários da igreja que eu fazia. vieram fazer o trabalho com você. Exatamente. Aí eu comecei a pulverizar tudo isso que eu sabia nas redes sociais dos meus parceiros, porque eu não gosto de falar cliente. Sim. Cliente eu acho. Eu também, Cliente eu né? tinha quando eu vendia geladinho.
porque era algo mais distante, né? Mas quando eu assumo a rede social de um negócio, de uma empresa, de um projeto, Você passa a eu fazer sou parte parceiro daquilo. Então eu vou estudar sobre tendas, eu vou estudar sobre pet shop que for, eu vou estudar sobre todos os Pra nichos. pegar a linguagem e poder Exatamente. falar daquele É nicho, igual né? você que tá aqui no podcast. Eu aposto que você estudou a vida do Luiz, a vida minha, pra trocar essa ideia. Com certeza. Porque tem que estudar. É o produto, brincadeira. É. Não. É. Na verdade, ultimamente a gente faz o quê? Segura na mão de Deus e vai. E só vai, mano. Só vai. E é legal porque Mas no faz flow. sentido. A gente realmente tem que, no mínimo, fazer uma, né? E Saber o nome, pelo menos, né? Importante, importante. é importante. Igual. Eu vou te falar, eu ministro célula, a gente leva a palavra, tudo, 9 anos. Uhum. E eu entendi que quando Deus tá na parada, a gente faz aquela base, mas o restante ele tem que vir Exatamente. e deixar fluir, né? E flui. E flui, porque quando é consagrado a ele, é feito por ele, Uhum. com ele na parada, aí não tem como Exato. dar errado, A vontade de Deus é boa, perfeita Perfeita e e agradável. agradável. A partir do momento que você tá nela, não tem como você viver. né? Não tem Fora outra disso. forma. Mas, E aí ele veio servindo a Deus, né? sim. Ele começou servindo a Deus, ajudando Uhum. na Eu igreja. plantei e eu no tô ministério. colhendo até hoje. E eu queria que você nem começou a fazer isso com o pensamento de, vou fazer na igreja porque eu Não. vou ganhar grana. Tanto é que eu ainda faço a gestão das redes sociais dos adocas, os adolescentes da minha igreja, hoje da minha igreja, a de Campinas, Goiânia, Que da legal. Casa do Oleiro, que é a vigília da minha igreja. Eu faço as redes sociais de maneira voluntária, porque Glória eu a sei Deus por o isso. poder de uma semente, de plantar e não pensando na colheita, mas de honra mesmo. De saber, de honra ao reino. Exatamente. Honra ao reino, né? Porque Você faz parte de um reino. É o meu dom. É igual, tem um pregador, tem cantor, tem todo mundo. Eles servem a igreja, edifica a igreja pregando, cantando. Na comunicação, a minha maneira, eu sirvo com o meu talento, com o meu dom, que é redes sociais, que é o que eu sei fazer. Sensacional. Então, eu não posso ser omisso, né? Eu não posso ser omisso em relação a isso. E ele usou pro reino. Exatamente. A galera tem dom e fica usando pra tanta coisa que não Uhum. agrega em nada, Total. que Cara, não muda, não é edifica. o que eu mais conheço. Hoje, eu conheço algumas pessoas, né? E você vê gente hypada, famosa, cantores grandes, que tem o dom, porque Deus dá o dom. Deus O dá dom o de dom. Deus é E ele não irrevogável. tira. É irrevogável. Exatamente. É um presente. Deus te deu um dom pra cantar, pra compor música. Tem um amigo meu, eu vou citar o nome dele, Léo Fica à Brandão. vontade. Léo Brandão. Léo Brandão. Léo Brandão, ele é o cantor da Casa Worship. Deus deu tão um dom poderoso pra ele que ele compôs, não lembro o ano, mas foi no ano da Casa é Sua, né? É, Naquela época, essa música ficou em top 1 gospel. ficou. A Casa é Sua. Ficou. E ele compôs também a top 1 secular, quando ele era desviado, que era Atrasadinha. Então, o cara tem tanto dom pra compor música, que a música ficou hypada no secular e no gospel. Mesmo quando ele não era crente, viralizou. É o que eu falei com. Eu tava falando isso aí com o Luiz, Uhum. né? Quando você. Aí, você é uma. Quando Deus te chama, te escolhe pra ser alguém que vai fazer a diferença, você pode estar indo na direção X, e você vai estar influenciando e as pessoas vai estar fazendo a diferença. E se você vai do lado Y, da Aham. mesma forma, né? Total. E É o dom, né? é igual você tava me contando, você era DJ, Sim. você poderia tocar nas baladas. Cara, São Paulo tem muita balada, não é verdade? Eu sou DJ desde os 12 anos de idade. Olha aí. Mano, Nesse nível. E olha só, você hoje usa. Eu cheguei lá no Jump, tava 9 horas da manhã, a galera no teto, subindo Da hora, em cima das paredes, porque é o seu dom na maneira mais sublime, na maneira mais prática do evangelho. E você tá usando pro reino de Deus. E, cara, eu fico muito feliz com isso. Ó, Nossa, se Deus glória a não Deus. tira o dom, imagina quando ele te dá e você ainda continua na obra, como que ele não vai agregando? Como Aham. que ele Cara. não vai aperfeiçoando ainda mais? Aí entra aquela parada da multiplicação dos talentos. É sobre. Deus te exato. dá 5 talentos, 2 ou 1. Mas o que você vai fazer com esses 5, esse 2 ou um Esse talento um. que você ganhou de Deus? Exato. Você vai multiplicar, você vai entregar mais pra Errar, Deus? Ou você vai negligenciar, usar isso para as coisas erradas? Tanto é que eu estudo Real. muito comportamento humano, publicidade, marketing. Então você vai conhecer alguns nomes, algumas pessoas que fizeram a diferença através da publicidade, do marketing, da propaganda, da comunicação. E sabe um dos maiores nomes da publicidade?
chama Joseph Goebbels. Ele era simplesmente o publicitário do Hitler. Verdade, E ele verdade. disse uma frase: uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Está na verdade. E foi exatamente o que ele fez lá na Alemanha. Ele difundiu tanto a parada do nazismo que isso se tornou uma verdade tão forte e comum que as pessoas começaram a defender Hitler. Um cara que destruiu a vida de milhões de pessoas. Um absurdo, né? Aí que tá, você vai usar seu dom para crescimento do reino de Deus, das pessoas que estão à sua volta, ou para destruição delas? Uau. É muito Um forte, bom cara. mentiroso acredita na sua própria mentira, Eu vou Exatamente. né? falar assim, o que eu vivi esse final de semana no Jump lá foi algo assim que eu nunca esperei Conta aí, viver. qual que foi Olha lá, viu? Tá vendo? Olha lá. Não, mas é sério, eu quero saber. A É quem tem parada, podcast, né? Aí você sabe, né? a parada que mais mudou a sua vida, assim, do Jump. Do Jump, É. cara, eu já tenho 9 anos de ministério, né? Líder de células, tenho células multiplicadas, Uhum. Deus transformou minha vida. Mas eu fui parar no Jump no ano passado. Sério? Pega a visão. Caraca. Deus me deu o Pode Crer. Aham. Eu escrevi e fui no Jump, meio que sem querer, a gente sabe que não foi sem querer, mas eu fui e levei o notebook e um microfone desse. Por quê? Qual que era a minha intenção lá? Pegar as pessoas que vão estar se apresentando e tentar fazer uma entrevistazinha para começar o Pode Crer. Uhum. Aí, a hora que eu entrei na abertura do Jump do ano passado, que na sexta-feira à noite é a abertura, tava aquela galera assim, entrando, abre a porta, os portões de uma vez. A hora que eu entrei, tinha um som rolando. Eu comecei a chorar na hora. Do nada, fui tomado pelo Espírito Uau. e falei, eu poderia estar servindo ali. Ela sabe disso. Deus, eu me comprometo, eu quero fazer isso, eu quero fazer a diferença. Sozinho eu tava. Tocou meu celular com a chamada. Pastor Edu Oliveira, beijo, pastor. Marcelo, corre lá no altar que o apóstolo Monteiro está precisando de um DJ. Uau. Urgente. Mas um DJ, você não tem um DJ assim em qualquer lugar. Ele levou o equipamento. Só que eu ia levar o Caraca. notebook e ia levar Agora o eu braço. Aí eu levei o equipamento porque eu usei uma maleta de alumínio para pôr tudo nela para ficar mais fácil e levei a controladora. Que loucura. Eu passei a madrugada de sexta para sábado preparando música e comecei a tocar. Que massa. E foi sobrenatural. Uau. A partir dali eu comecei a tocar nos jumps regionais. Agora esse que a gente tava junto ali, cara. Mano, Enquanto eu tocava, eu chorava. As pessoas podem falar, o cara tocou um ritmo de funk, um ritmo de eletrônica, tava chorando. Eu estava chorando e tomado pelo Espírito Santo de Deus, porque eu Amém. sei que era ele que tava fazendo ali. Em nome Que de massa. Jesus. Meu, demais, demais. Você Caramba. fala até me... Tanto que eu tava até comentando com o Leandro aqui também, Nossa. que quem vê aquele vídeo, quem não tem um pouquinho de noção o que é ser tomado pelo Espírito Uhum. Santo, olha e fala assim, meu, como que essa galera consegue pular, dançar, curtir daquele jeito, sem precisar de drogas, sem precisar de bebidas, Uhum. sem precisar fazer nada dessas coisas que a galerinha tá acostumada. Uhum. Tipo, é algo literalmente sobrenatural. Vocês são fazendo um negócio que você tem. Você falou sobre o servir. Eu fui um dos precursores de ligação entre o funk paulista e o funk carioca. Sério? Lancei diversos MCs que estão hoje estourados no mundo. Começaram nas minhas casas, minhas Caraca, festas. que massa. Fui DJ, trabalhei com o pessoal da GR6 também. GR6. E, Top. e assim, muitos DJs que eram daquela época minha, hoje o cara ganha 40 mil, Aham. 30 mil pra fazer coisas assim, bestas. Básicas, né? E me chamaram pra fazer esse tipo de trabalho hoje ainda, viu que eu comecei a tocar. Ô, Marcelo, é para o reino, Aham. é somente para o Senhor. Quem fica com os olhos fixos no propósito não aceita qualquer proposta. Aceita, né? Eu aprendi isso. Nós estamos em anos eleitoral. Nada contra com quem faz campanha publicitária, marketing para político. Mas eu entendo e eu tenho convicção do que minha agência foi chamada para ser, que é ampliar a mensagem de projetos, empresas e negócios para, de alguma maneira, abençoar as pessoas também. Sim. Só que eu não fui chamado para fazer política. Sim. Então, a proposta, cara, partidos grandes lá do estado de Goiás me mandaram mensagem, senadores, pré-candidato a Senado também me E ali tá mandaram. do ladinho ali, né? Exatamente, homens de Deus, cristãos, conheço. Só que eu poderia ter aceito.
eu indiquei gente pra aceitar a proposta. Só que eu tenho tão convicção de quem eu sou, do que eu nasci pra fazer, Sim. que eu não É aceitei. chamado, né? Exatamente. É E é como o diferente. Bezalel. A Bíblia cita que quando Bezalel lá no Egito, né? Ele vivia lá nos palácios do Egito e ele fazia arte. Ele fazia aquelas esculturas, ele fazia, para quem assistiu a novela Dez Mandamentos vai saber, né? Ele fazia tudo aquilo. E a palavra fala que ele era tomado pelo Espírito. E o Espírito Santo nem estava revelado no Velho Testamento. Mas ele era tão tomado pelo Espírito na arte que ele fazia, que ele abençoava as pessoas através daquilo que ele Daquilo fazia. que ele fazia. Daquilo que ele faz. E você, como DJ, faz isso. Nossa, amém. Amém. Glória a Deus. Jesus. Tem uma parada que eu gosto de falar. É, a linguagem da igreja vai mudando. A gente vai conhecendo novos aspectos. A gente vai mudando uma coisinha ou outra. E é como se fosse. Eu gosto muito desse exemplo. Eu nem tinha preparado isso aqui, mas já tá aqui, né? Se você for parar para olhar, a água é o único produto que a data de validade está escrito na embalagem, porque a água não se perde. Então a data de validade é da embalagem. Ou seja, a embalagem muda, O conteúdo, né? a essência não. É real. Então a igreja fica preta porque muda, mas a essência, o evangelho continua o mesmo. A igreja fica preta, desculpa, não aguentei. Racismo. Real, gostei dessa, hein? Lá da parede, mas tá E eu tudo sabia bem. dessa informação, porque eu trabalho com alimentos, Uhum. meu ramo é esse. E é verdade que E é real. a data de validade Mas é... eu não peguei essa visão que você Uhum. passou agora com essa essência, Se né? eu colocar água aqui dentro desse copo, ela vai mudar? Ela vai virar coca? Não, vai ser água. Ela vai ser água. Vai ser água. Então pode mudar a embalagem. A, Pode mudar a a validade comunicação. que tá ali na garrafinha não é da água, é da Seu embalagem. agofóbico, ela pode ser o que ela quiser. É demais, né? Não, Se essa água você Co- sentir uma Mas coca, Deus, ele é tão sensacional porque ele pega e abre aquilo pra você com o teu ponto de entendimento, com o seu espírito e sabedoria para que você possa trazer essa informação Uhum. e levar isso adiante, numa Isso. forma que as pessoas compreendam. Isso, de Porque maneira se tu botasse didática. direto num... Tanto é que eu também tenho convicção disso que eu tava falando. Se me chamarem pra pregar, eu vou, mas eu vou sempre dessa forma, do meu jeito. Então eu não vou cumprimentar a igreja com a balsâmica, gloriosa paz graça do e paz, eu Senhor. não consigo também. Eu não vou fazer isso. Eu não vou vestir um terno, não vou vestir uma gravata. Porque Deus me chamou pra falar, pra libertar as pessoas. O nosso pior inimigo é a ignorância. Então é a gente. É verdade. Quando a gente fica. A ideologia vai destruir a igreja. Alguma coisa X vai destruir a igreja. Mas o que destrói mesmo é a ignorância. Se eu não saber que tal candidato pensa isso e quer fazer isso com a igreja, eu vou votar nesse candidato. É o ignorante. É o né? ignorante. Conhecimento. Então começa aqui. Começa na Que é o mentalidade. nosso principal campo de batalha também, né? Exatamente. Exatamente, a mentalidade. Eu penso assim, as pessoas se paralisam pelo que falam, pelo que pensam, porque estão, ou pelo que propriamente está vendo, né? Uhum. Mas o nosso papel e a nossa grande batalha no campo de batalha é mesmo que está vendo a coisa dando errado, mesmo que está escutando um monte de coisa contrária, consegue suportar isso e vencer a batalha na sua mente e Uhum. continuar. Uhum. Por isso que alguns vencem e outros ficam parados, né? O vencedor é aquele que avançou além do que os outros puderam suportar, né? Tem um livro chamado Mais Esperto que o Diabo. Já leu? Não. Não, Não escandalize, gente. Chama Mais Esperto que o Diabo e ele não é um livro gospel, ele não é um livro cristão. Napoleão Hill escreveu esse livro e ele conta que as pessoas, lá no prefácio ele fala, né? Você pode acreditar que de fato eu fiz uma entrevista e sentei do lado com o diabo. Mas você também pode acreditar que isso é fruto da minha imaginação, da minha cabeça e que tudo que ele falou, eu que pensei. Mas você não pode negar o fato das estratégias que ele usa. E nesse livro ele conta como se fosse uma entrevista mesmo, que nos principais estratégias que o diabo usa é justamente a alienação. E a alienação começa na mente. Então ele vai usar, o diabo vai usar o medo, ele vai usar a alienação, ele vai usar coisas com o sistema para de fato prender a gente
a não ter um pensamento próprio, a não ter um pensamento livre, disruptivo. Então, nesse livro tem uma frase, que é até bíblico também, né? A ignorância, tudo que você ignora, você deixa de experimentar, você deixa de viver. Então a gente não pode ser ignorante. Porque o conhecimento é que liberta. O conhecimento é que liberta. É isso. Então 98%, igual diz o livro, das pessoas do planeta Terra são alienadas. Por quê? Várias estratégias de abuso, alimentação errada, espiritualidade errada, relacionamentos sociais errados, tudo isso, sexualidade, tudo isso o diabo usa para alienar as pessoas. 98% tá alienado porque as pessoas vivem como um automático, no piloto automático ali, Fato. porque é natural delas. Então eu indico, cara, você que tem menos de 18 anos, se você não leu, leia esse livro. Então eu não posso ler, foi mal. Eu não posso ler. Eu posso ler também? Você me deixa ler? Já dizia Gente, seu tem Madruga, 19 que anos. você é jovem ainda. O Marcelo tem 19 anos. Você viu, né? O que é interessante, eu tava lendo os livros de Paulo. E eu nunca parei para analisar, acho que eu até comentei com o Marcelo, ou com ele ou com a minha irmã, Cristina. É que quando você vai ver as cartas de Paulo, você começa a entender o porquê que o chamado dele era para pregar para os não-judeus. Uhum. Porque Paulo ele tinha um conhecimento tão Fora da curva. surreal que ele só não era considerado um grão-mestre lá deles, lá do Uhum. ancião, tal, por conta da idade. Uhum. Porque em estudo, ele conhecia a Torá, né? Uhum. De Tudo, ponta a ponta. de ponta E ele a ponta. sabia. E ele ia literalmente naquilo que ele acreditava. Ele foi chamado porque ele tinha discernimento e conhecimento de quem ele já era Aham. em Deus antes de saber quem era Cristo. Porque até então ele perseguia os Os cristãos. cristãos. Depois que Cristo apareceu para ele, ele viu que literalmente era o que ele queria. Aí foi quando Deus virou para ele qual foi a missão dele. Tanto que ele ficou 3 anos, Uhum. durante 3 anos evangelizando os não-judeus, sem nem falar com Pedro, que foi Uhum. quem viu mesmo. Depois de 3 anos que ele teve uma reunião com Pedro, com o Tiago, com os dois para falar sobre a João parada lá da Barquinho. circuncisão, tal, no Mar da Galileia. Aham. Então você vê que é literalmente isso que falta na gente também. Isso. Conhecimento Exatamente. e foco. Aham. E você ter certeza real qual é o seu chamado. Porque Deus podia, Pedro foi quem Deus colocou ali o alicerce da igreja, Uhum. certo? Jesus colocou Pedro e falou, você, né, vai abrir lá as igrejas, tal, falando bem resumidamente. Por que ele não foi um escolhido? Ó. Porque até Pedro, quando estava sentado na mesa com a galera lá que era impura, Uhum. ele balanceou. Foi quando chegou Paulo e falou, ei, vai levantar por quê, Pedro? E aí, tá negando quem você é? Julgava. Vai ficar sentado aí igual eu tô. Que ele fala que até Barnabé também negou a fé Aham. dele. Não Cara, resumo poderoso assim. demais. Tipo, eu falei, cara, é disso. É você conhecer a palavra, ter noção do dom e o que Deus tá te entregando. Sabe. E é Saber por quem isso que você o é. evangelho chegou até a gente. O evangelho só chegou até a gente por conta de Paulo tinha essa questão. Senão o evangelho nunca tinha chegado a gente. Se ele tivesse esperado o cargo de alguém ali Cara, também. se a gente ficar preso nas 4 paredes, igual é muito pregado, que igreja é o templo construído por mãos humanas, então é aquela construção, Deus mora lá dentro. Mas na real Deus mora dentro da gente, ele grita. Ele grita pra gente manifestar o reino de Deus É por isso. onde a gente passar. Então, o seu vizinho só vai ser alcançado se você entender que a igreja não tem 4 paredes, ela tem 2 pernas. Se não for de propósito, for 4 paredes, parou ali, limitou. Total, ué. Exato. Limitada. É muito. Eu tava falando com o pastor Marco Feliciano, né? Uhum. Se você pega pra ver a história dele, ele ficou muitos e muitos anos Alienado, ministrando aqui, ministrando ali, tal. E o pessoal chamando ele de pastor pra cá, pastor pra lá, pastor. Até que em um evento ou algo assim, ele falou, não, mas eu não sou pastor. Aí deu aquele... Ele foi deixado até de banco. Uhum. E aí depois continuaram a chamar. Ele não esperou ser para fazer. Isso. Ele foi e fez aquilo que é chamado. Uhum. O problema é que essa questão de cargos e de tudo trava as pessoas e as pessoas não saem para fazer. Uhum. Porque se você for ficar esperando o cargo, se for ficar esperando Cara, aquilo ali, você vai viver o evangelho pra dentro. Pra onde? Pra quem?
Meu, você tem noção que Paulo, ele ficou, se eu não me engano, depois mais 14 anos, alguma parada assim, evangelizando. Mas nesse meio tempo, ele só conheceu Pedro e Tiago. Uhum. E João no barquinho. Não conheceu nem o João e nem o Barquinho. Tipo assim, Paulo só conheceu Pedro e Tiago. É. Ele ficou ali, tal, evangelizando, tal, sem nem querer saber quem é Pedro e quem é Tiago. Tipo, eles andaram e muito doido. conviveram com Jesus. Que bom, força pra eles, mas eu sei aquele Jesus que me deu o chamado. Uau. Eu sei aquele Jesus com quem eu vi. Eu sei quem foi que me chamou. Aí foi quando ele encontrou lá com Barnabé. E ficou nesse Uhum. Paranauê todo. Paranauê no bom sentido, tá? Nesse reteté todo É. assim. Tipo, eu não entendi. Não esquece. É muito top por conta disso, de você literalmente saber a sua essência e a E sua cada um tem um papel na identidade. sociedade. Isso que eu Martinho ia falar Lutero agora. falava que o sapateiro da época, lá naquela época o Martinho Lutero era católico e tal, né? Ele falava que o sapateiro, o engraxate daquela época tinha o mesmo papel no reino de Deus como o padre que ministrava o sermão à noite. Porque os dois são fundamentais para o reino de Deus. Se não existisse o cara que fizesse os sapatos, não existiria o padre pregando ali. Então cada um tem um papel na sociedade. Da Total. mesma forma que o pregador prega no culto à noite, lá no domingo, o cara o motorista do Uber que seja, que levou ele até o culto, também tá fazendo a vontade de Deus, também tá vivendo o reino de Deus. E tem Só o que seu cada um papel. na sua função. Aí que entra o corpo de Cristo. Tem gente que vai ser mais vista igual o seu nariz. Não, nada pessoal. Mas Eu acho que ele quis dizer alguma coisa. os seus órgãos internos não vão ser vistos. Então tem pessoas que vão ser mais vistas e tem pessoas que ninguém, tanto Joãos, Marias, que ninguém vai saber o nome, mas foram tão essenciais para o reino de Deus quanto. Tanto quanto. É real. Exemplo, José. Sim, É tanto que a Maria, você fala, hello, José também teve participação Caraca. no negócio. aham, O pai de Jesus não é citado. exatamente. Tipo, Naquela época, o tanto que ele foi julgado, tanto. meu, o cara abraçou a menina com Aham. 13, 14, sei lá, 15 anos grávida. E assumiu o papel Ele- de pai. Isso. Mas um anjo apareceu, amigo. Olha o grau de espiritualidade do maluco. Ele Ainda conheceu, mais uma sociedade como reconheceu um naquela anjo. época, né? Muito mais religiosa que a nossa. que a nossa. Hoje é mais mística, né? É. Se um cara falar que viu um anjo ali na esquina, a pessoa vai, qualquer um acredita. Hum. Agora, naquela época onde os fariseus, o ápice da religiosidade existia, falar que sua esposa viu um anjo e esse anjo lhe concedeu o Jesus Cristo que vai salvar a humanidade. É. Cara, tem que ser muito homem. Blasfêmia Ah, e morte. mas na Isso. moral, E morte. acho que seria invertido. Porque hoje, se você falar que alguém apareceu grávida e foi um anjo, Não, mas faz sentido. Falando em papel na sociedade, falando em tudo isso, claramente Deus te deu um dom diferenciado. Amém. E a gente entende isso com poucas conversas, assim. Amém. Eu vejo que você com 18 anos tem uma mente muito mais avançada relacionada a empreendedorismo, por exemplo, a mim, que eu 33 e sou um gerente comercial, Uhum, e lido com franquias, e vendo Uhum. rede de franquias, e a minha vida é isso. uhum. A gente vê que alguns fazem pelo esforço e pelo tempo e pela prática, e outros Deus já Isso. tem um diferencial. Exatamente. E aí você tem essa mentoria. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. Eu realmente vejo um diferencial. E o que você está fazendo nesse sentido para a galera? Deus me deu um dom, uma missão, que é ajudar jovens e adolescentes a empreenderem. Então, aliás, não só jovens e adolescentes, porque eu conheço muita gente. Então, aqui em São Paulo eu conheço o Davi Braga, que ensina jovens e adolescentes. Conheço o Henrico, conheço o Kid Investidor, que é de Osasco. Essa galera ensina jovens e adolescentes a empreender. Sim. Só que Deus me deu uma missão diferente. Ensinar jovens e adolescentes cristãos a A empreender. empreender. Que é o que falta. Quem você conhece que é a maior referência de empreendedorismo jovem cristão do Brasil? O Rafa. Amém. Não existia essa pessoa. Porque Deus me deu bem claro. Tanto é que alguém me critica por não pregar, por não cantar nas minhas redes sociais. Eu nem me desestabilizo. Porque eu sei o que eu fui chamado para fazer. E Deus me entregou isso para eu fazer acontecer. Não, Glória a Deus. e se Deus tivesse me entregado, mas eu não tivesse espalhando isso pro mundo, pro planeta Terra, eu estaria sido omisso e conivente. Então aí que entra, igual a palavra oração, orar, é importante. Você precisa ter, Agir. mas
oração, ação. Você precisa ter Se atitude, mover. você precisa fazer acontecer. Eu comecei ajudando adolescentes, é porque eu nem contei, né? É, conta aí, fica à vontade. Mas eu não terminei o ensino médio, Ah, era a próxima aqui que eu ia te pegar. Então continua. mas aí que Vai entra. você, mano. No nono ano eu era o melhor aluno da escola. O melhor aluno da escola, a ponto de a escola toda parar em um evento lá e a diretora me chamar para dar uma medalha de menção honrosa de melhor aluno da escola. Olha. Tirava nota 9 e 10, no máximo. Aí foi onde Deus me despertou. Como assim você é só o melhor aluno da escola? Eita. Aí eu pensei, tem como ser mais que o melhor aluno da escola? Aí Deus me chamou para ser o melhor aluno para a escola. Então, ao invés de ser o melhor aluno da escola, eu passei a ser o melhor aluno para a escola. Então, no nono ano, a gente começou a fazer projeto social. Eu abri uma célula no colégio, comecei a pregar, comecei a liberar o que estava dentro do meu coração, que o Espírito Santo me concedia. Então, foi nessa época. No primeiro ano, eu comecei a liberar isso de forma mais intencional. Então, eu sempre fui muito questionador. Eu gostava muito de fazer perguntas. Eu sempre fui de fazer perguntas lá no colégio. Por isso que eu era o melhor aluno da escola na época. Então, eu comecei a me questionar. Por que a gente está estudando isso aqui? Sendo que a gente nunca vai usar isso na vida. Em uma aula de logaritmo romano, de matemática, da professora Daniela. Abraço, Daniela. Professora mais gente boa, ao contrário do colégio. Profetizando. Era, ninguém gostava de conversar com ela. E eu fiz uma pergunta. Eu sentava bem na frente assim, eu fiz uma pergunta. Professora, por que a gente precisa estudar logaritmo romano, sendo que a gente nunca vai usar na vida? Ah, aquela pergunta do jovem, né? Sempre tem. Sempre, sempre. Aí ela, se você não estudar logaritmo romano, você não vai saber para passar no vestibular, consequentemente você não vai conseguir fazer uma faculdade. Aí eu fiz outra pergunta, calei um pouquinho, esperei um pouquinho. Professora Daniela, se por acaso no planeta Terra, na galáxia, existia uma pessoazinha, alguém, não sei, não tô falando que sou eu, que não deseja entrar na faculdade, por que essa pessoa precisa estudar logaritmo romano? Ela falou, se essa pessoa, falou diretamente pra mim, né? Eu sei que é você. Se você não estudar logaritmo romano e não estudar em uma faculdade e não passar, não ter um diploma, você não vai ser ninguém na vida. Você vai trabalhar no Mac. Não. Na hora eu fiquei sem entender. Eu fiz essa mesma cara que você tá fazendo. Como assim Mac? Aí parou um pouquinho, né? Aí eu perguntei, que Mac? Ela falou, McDonald's. Ela tava me zoando na frente de todo mundo começou a rir, todo mundo começou a me zoar, eu parei, nossa, valeu. Todo mundo, como assim, McDonald's? Aí eu falei, professor, mas você já trabalha no MEC, que é o Ministério de Educação e Cultura do Brasil e tal. Eu sempre fui muito questionador. Passou um tempo, Deus começou a me entregar coisas, conteúdos diferentes, que de verdade estava ajudando a galera que me seguia, e eu comecei a compartilhar isso também dentro da sala de aula. Sim. E ele me deu uma metodologia que consistia, chamada MEC também. Aí eu também criei o treinamento MEC. Mas Seu por Mac. que treinamento MEC? Porque foi esses 3 pilares, e é um acrônimo, né? Esses 3 pilares foram fundamentais e essenciais para minha caminhada no empreendedorismo. Então o MEC, ao invés de ser Ministério da Educação ou McDonald's, passou a ser mentalidade, execução e conexão. Os 3 pilares que me fizeram chegar onde eu cheguei. E eu comecei a ensinar isso. Eu montei um treinamento e eu começava indiretamente a falar isso no meu Instagram, né? E eu começava a ajudar. Aí no segundo ano foi um ano de pandemia, né? Eu fiz uma atividade no início, em março, atividade no Google Forms, e como não bombava, não tinha como bombar, eu sabia disso, e na correria eu acabei não fazendo as outras atividades, eu passei de ano. No terceiro, e aqui eu não tô incentivando, tá, gente? Não é pra você parar de fazer atividade, continue aí, faça o que você quiser. Tutorial do que não fazer. No terceiro ano, também tava um pouquinho de pandemia, né? Infelizmente paralisado. E eu ficava 15 dias aqui em São Paulo, Alphaville, e 15 dias em Goiânia. Então eu não ia muito na sala de aula, mesmo que voltando aos poucos presencial, Já né? tinha. E eu também não tirei muita nota. Aí sim, eu reprovei no terceiro ano. E minha agência chegou no ápice, né?
comecei a fazer muita grana com redes sociais, eu comecei a ajudar muitas pessoas com os treinamentos, eu comecei a fazer. A minha missão também no marketing digital é ajudar você que tem uma mensagem, a essência de uma mensagem boa, a ampliar essa mensagem, né? Então, independente da embalagem, independente da comunicação. Se eu acredito que a loja de música do meu amigo Ricardo, que eu sei que ele é de Deus, ajuda as outras pessoas, eu vou fazer as redes sociais dele e os dois vão ganhar, porque eu vou cobrar por isso. Então eu comecei a fazer e hoje Deus me deu a missão de liberar conteúdo através de uma mentoria. Uma mentoria por quê? Mentoria significa, a etimologia da palavra mentoria é metanoia, ou seja, mudança de mente, mudança de mentalidade. Famoso mindset. Sim. Mindset significa configuração mental. Os coaches só se apropriaram Os códigos, as chaves. Eles só se apropriaram disso, mas isso é o que acontece em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então troca a sua mentalidade. Aí eu ensino isso na mentoria Jovem Rico, que eu também quero ressignificar esse jovem rico da Bíblia, que lá na Bíblia foi embora triste, né? Mas eu quero que a minha geração, as pessoas que me seguem, a galera que consome meu conteúdo, que eu ajudo, sejam jovens ricos, mas não só ricos do dinheiro. Vai ter sim dinheiro, mas jovens ricos da prosperidade, que é a prosperidade divina, que é um estilo de vida. Ou seja, você vai ser próspero na sua saúde, na sua família, nas suas finanças, em todos os aspectos sociais da sua vida. Glória a Deus. E é o que eu ensino. Tem 5 vagas, né? Eu abri exatamente essa semana. Então, algumas pessoas vão ter acesso a toda essa metodologia que eu vou ajudar elas a conseguirem. Mas ela é paga, certo? E igual eu falei, eu não tenho crise de falar, porque tem o famoso CPC. O que é CPC? Custo por comprometimento. Sim. Se você não pagar por esse fone que tá no seu ouvido, você não vai dar valor. É verdade. Por quê? Você ganhou, então, cara, não me custou nada. Então, CPC é isso. Tanto é que você ganha muito livro, você quando ganha livro, você nem lê. Exato. Porque não teve um custo. Agora você vai ali, paga por aquele livrinho, você devora, né? Porque teve o CPC, custo por comprometimento. Então, a minha mentoria é paga, mas tem o meu conteúdo gratuito pra quem quiser ir lá no meu Instagram. Fala pra gente aí, manda endereço pra galera. Aliás, não vai lá não, só se você quiser crescer, prosperar, ajudar pessoas. É do marketing O mesmo, marketing cara. tá on É do aqui, hein? Então você tá dizendo que o cristão, o jovem Jovem rico prosperar? pode prosperar, deve Pode prosperar, prosperar. porque a gente nasceu pra prosperar em todos os É aspectos que o sociais. pessoal ainda não entendeu o que é prosperar. Pra você que tem em casa. Prosperidade é o local onde você chega e você não sente falta de nada. Isso. O Senhor é meu pastor e nada. Nada te Tem o faltará. suficiente. Pensa você fechando os olhos e falando assim, ó. Nada me falta. Esse é o lugar da prosperidade. É isso. Eu acredito plenamente em uma vida plena. Glória a A Deus. gente nasceu pra viver isso. Viver o extraordinário com Deus, uma vida ilimitada com Ele. Tem tanta coisa. Pensa comigo. Cara, você tem filha, né? Tenho. Quantas? 2, em nome de Jesus, paramos por aí. A cara dele. 2. Você não quer o bem delas? Óbvio. Você não quer que elas cresçam, que elas tenham ajude outras pessoas, vençam na vida? Sim. Imagina Deus, que é bom, é todo poderoso, e a gente não é bom. A única coisa boa na gente é Jesus Cristo. Imagina Deus todo poderoso vendo os filhos dele viver uma vida medíocre, miserável. Eu imagino Deus triste. Não é isso que ele quer. Não é essa a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é que a gente cresça. A vontade dele é que a gente contribua com a sociedade. Aonde você estiver. Se você tiver vocação, e aqui tá. Eu não sou contra você fazer faculdade desde que você tenha uma vocação. Porque o que mais tem é pais querendo que filhos faça uma faculdade que ele não gosta para agradar Viva o sonho dele que não conseguiu, exatamente, né? o sonho frustrado do pai. Então, se você tem uma vocação de ser médico, Amém. seja médico. Seja médico para ajudar as pessoas. Empreenda na medicina. Inclusive, eu falo que eu vou fazer uma faculdade, né? Só que
não na forma convencional. Eu vou fazer uma faculdade, vou montar uma pra galera ir lá estudar. Glória a Deus. Ajudar. E tá precisando, né? Uma faculdade com princípios reinos, de Glória a reino, Deus. assim. Falando do seu Mac, né? Eu queria que você mostrasse pra gente, assim, pro jovem que tá em casa, que às vezes ele tá vindo de uma família desestruturada, não tem uma condição, e acaba olhando em volta e pensando assim, poxa, eu não vou ser nunca ninguém, né? Se colocando num rótulo que não é dele. Uhum. Fala pra ele o que que ele precisa Cara, fazer. o Mac dá pra falar muito, muito sobre, porque de fato ele é os 3 pilares pra você começar a empreender e prosperar na internet ou fora dela. Então, se eu for falar só sobre mentalidade, que é a primeira letra do Mac, né? Dá pra eu falar muito sobre você ter uma mentalidade de vencedor, de reino, de conquista. Você ter entendimento de que não é fácil. Ninguém disse que ia ser fácil, nem Jesus. Jesus É isso mesmo. disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você também pode ter crenças de tem muita gente que para no primeiro erro, né? No primeiro negócio que faliu, se eu tivesse parado, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então eu sempre recomendo, erre muito, mas nunca nos mesmos erros. Porque quando você erra, você aprende com o erro. Então, se você errar agora, na juventude, na adolescência, você tá errando mais barato. Porque pensa comigo, você, Marcelo, Não posso errar. você já tá mais de idade e tal, pensa. Não aguentei. Abençoado, filho. Cara, foi mentira. Então, você que escolhe errar agora, você já tem muito mais possibilidade de aprender com esse erro. Então, mentalidade é muito isso. E eu também gosto muito de falar, que já entra pro segundo ponto, que é a execução, sobre mentalidade, porque a nossa vida é como se fosse um barco. Pensa comigo, um barco que tem 2 remos, uma canoa. Um desses remos é o conhecimento, certo? Sim. E esse outro remo é a execução. Se você tiver o remo só do conhecimento, o que que sua canoa vai fazer? Andar em círculos. Porque você só está fazendo força É de um verdade. lado. Agora, se você tiver o conhecimento e E execução. execução, você vai andar para frente. Não é só sobre aprender, é sobre fazer também. Boa. Aí que entra a execução. E aqui, mano, essa é a frase que aonde eu vou, eu falo dela. E se você puder, sei lá, tatuagem ela não pode, né? Mas coloca no Tatua seu, mentalmente. tatua sua alma com Põe essa lá, frase. tá. A diferença entre o extraordinário e o ordinário é justamente o extra. O extra. E é por isso que a gente precisa fazer o extra. Aí que entra a execução, a gente precisa fazer. Se você ficar só na sua cama deitado, não tem como você chegar num boleto, na conta, e pagar com fé. É real. Anjo não paga boleto. Essa Você é verdade. você vai lá na padaria, aceita fé como pagamento? Não vai aceitar. Por isso que você tem que fazer acontecer. Eu, igual eu falei, oração, você tem que ter ação. Ação. Você precisa fazer acontecer. E daqui a pouquinho eu vou falar algumas coisinhas para você já começar a aplicar e já começar a ganhar dinheiro. Falei sobre mentalidade, falei sobre execução. E depois que você tem essa mentalidade de reino, de vencedor, e você executa tudo que você aprendeu, então o que você está ouvindo de mim aqui, deles, no podcast, você vai começar a executar. Você Amém. precisa ter o terceiro pilar, que é conexões. As conexões certas vão te fazer chegar onde você não imagina. Eu tô te falando isso Verdade. de verdade, porque eu só tô aqui em São Paulo porque alguém que eu conheci me conectou com outra pessoa e essa outra pessoa me conectou com eles. E lá no Jump Sumaré eu Se conectei com eles. conectou. Então as conexões vão te fazer chegar. Real. Aí entra o network. Network é rede de contatos. Network vale mais que dinheiro. Porque Total. network, eu não. Boa parte das pessoas não sabe, mas em abril eu tava sentado na mesa com o Bolsonaro, com o presidente. Glória a Deus. Como eu cheguei lá? Deus, amém. Só que Deus usa pessoas. Real. Então Deus vai usar pessoas para te colocar em alguns lugares especiais onde vão fazer você crescer. E aqui na conexão também vai um ponto muito importante. Para você crescer, para você chegar onde você quer chegar, vai depender muito mais das pessoas que você precisa se desconectar. Presta atenção. Das pessoas que você precisa se desconectar do que as pessoas que você precisa Nossa, conectar. real, velho. José do Egito. José do Egito, para chegar no Egito, ele precisou sair dos irmãos, porque os irmãos dele nunca na vida ia. Jamais. Cara, Iam Deus deixar fala ele para Abraão, crescer. saia da sua parentela. Ali é desconexão. Aí foi, levou Ló.
Ah, Jesus, se lascou no caminho. mas Exatamente. Então, tem pessoas chaves nas suas vidas que você precisa se conectar sim, mas vai precisar também de pessoas chaves que você precisa se desconectar. desconecte. Aqueles amigos de infância que vivem, falam as mesmas coisas, vivem na mesmice, na mediocridade. Aprenda uma coisa, medíocres nunca mudam. Você pode ver, Médio. as pessoas que você conhece, se você já tem uma certa idade, as pessoas que são medíocres que você conhece, estão morando na mesma casa desde pequeno. É verdade. Porque mediocridade Estagnou, né? significa estar na média. Na nota 6 ali. Nunca além. Nunca no extraordinário. Sempre no ordinário. Então a diferença vai ser sempre o extra. Então você tendo a mentalidade, a execução e a conexão aplicada para fazer você crescer, você vai ganhar dinheiro sim, você vai empreender. Rafa, de maneira prática e não filosófica, o que você pode fazer agora? Se você tem acesso à internet, se você tem um celular, iPhone ou Samsung, qualquer celular, smartphone, você tem mais poder em suas mãos do que o presidente dos Estados Unidos em 1988. Você tem mais poder, você tem mais acesso a informações do que Platão no seu auge de conhecimento. Porque a gente tem acesso à internet. E, cara, se você não ganha dinheiro com o seu celular, com a internet, você tá perdendo. Perdendo tempo, perdendo sua vida, vendo a vida dos outros ali no Instagram. O Instagram, a internet, eu gosto de falar que ela é como se fosse uma droga. Ou você consome, é consumidor, ou você é o produtor. Olha só, o traficante, e ela vai saber mais do que eu, porque ela Eu não ela é entendi a corintiana. referência, né? Mas tamo aí na luta, né? Vai, manda. Achei que ia falar, era minha profissão. Brincadeira. O traficante nunca vai Usar sua própria droga. usar droga, ser contaminado. Igual o dono do bar. O dono do bar nunca fica bêbado. Porque ele sabe que precisa produzir, precisa vender. Então, você que tem acesso à internet, você não pode ser alienado, ficar preso. Você precisa criar fonte de renda. E aí você pode tá no marketing digital e aqui não sou aquele vendedor de curso, arrasta pra cima. Eu sou aquela pessoa que vai te dar o direcionamento certo com o perfil comportamental na área que você mais vai curtir. Então tem gente que vai ser mais apta a ser copyright. O que é copyright? A pessoa que tem a escrita persuasiva. Então geralmente as pessoas boas em redação vão pender mais para esse lado de Sim. copyright. Quem é bom em número, quem é bom em matemática exatas, pode ser gestor de tráfego. Tráfego com E. O que é o gestor de tráfego? Gestor de tráfego é aquele cara que faz anúncios. Então você pode ser um gestor de tráfego, você pode ser um gestor de redes sociais, um famoso social media. Igual a nossa agência. Hoje a nossa agência faz gestão estratégica digital de vários negócios, projetos e empresas, né? Mas eu comecei como social media, que era aquele cara que posta, faz os stories, faz as postagens do Instagram. Então tudo isso, você começa pequeno, cobrando lá, sei lá, R$100 para fazer X coisas. Aí depois você já tá cobrando 500, aí depois você já tá cobrando 1.000, aí depois você já tá cobrando 1.500. Então não queira começar grande, quem começa grande é monstro. Toda floresta precisa de uma sementinha para nascer. Então planta agora que você já vai colher muitos frutos lá Não na é frente. filhote de dinossauro pra nascer grande, né? Boa, é isso. Dragão, não Dragão, não tem não jeito, né? Você tem que começar pequeno. Sabe que você falou assim, uma coisa que pra mim foi chave, essa questão do... O que fez criar o podcast foi uma frase que a Esther ministrou no Jump do ano passado, e a gente tava meio assim, não vou fazer não, que foi exatamente isso. Uhum. Ou nós seremos consumidores ou fornecedores. Isso. E aí nasceu o Pode Crer. Porque, cara, Literalmente. é Beijo, básico. Esther. É tipo equação de 2 mais 2. Ou você tá consumindo, ou você tá produzindo. É isso. Então, ou você tá postando stories, ou você tá assistindo stories de muita gente. Tem uma frase que eu sempre gosto de falar, faça história, depois stories. Boa. Porque quando você faz história, você vai mostrar através dos stories. Através dos stories. A Então- chave que ele falou assim, que eu peguei também, é errar é humano. Persistir no Persistir. erro já é burrice. Você tem que. E erre agora, gente. Erre agora, aprenda agora que você é jovem, você é adolescente. Igual eu caí. Ele não pode mais, né? Eu achei que ele ia falar isso. Igual ele não pode mais Eu- errar. Eu, com 18 anos, caí na minha. Não é só vitória, né?
Caí na minha primeira pirâmide financeira. Boa, qual que foi? Qual que Com foi? 18 anos. Quer falar, não? Vai Eu vou contar? falar. Não, não vou falar. Não vai falar nada. Porra, ele não quer cair sozinho, hein? Ele quer... Mas geral caiu. Geral caiu. Geral caiu e, Umas 3, 4 de uma vez, né? tipo, nomes famosos aí. E com 18 anos, com dinheiro aplicado, ninguém sabia que era pirâmide, né? Mas eu tive esse erro. Agora, toda vez que eu ver juros a mais de 3%, eu vou correr porque é praticamente Você uma já mente sabe que impossível. tem uma linha É, aí eu que já é só pra aprendi se com o meu derrubar erro. no outro. Eu já aprendi com o meu erro. Eu nunca mais vou cair numa pirâmide. Eu também caí na pirâmide já. Cara. G3W, Bebom e por aí foi. E caí mesmo. Eu falo porque... Não, você não chegou a investir. O povo ficou insistindo pra você investir. Aí você Não é ficava... verdade. Não caímos nunca, porque uma mulher sabe, ela edifica o seu É lar. verdade. Então, quando ele Puta chegava merda. e falava com essas ideias assim, eu falava, mano, é furada. Ele, não, mas tá dando certo, tá dando certo. Caraca. Principalmente conhecidos de Goiânia, lá também, Aham. tudo se lascaram. Lá em Goiânia, sabia que Goiânia Eu é a não- terra das pirâmides conhecida? Porque É. lá teve a Telex Free, a É isso Avestruz, mesmo. a Avestruz Master. Tinha um que velho. era um rastreador louco lá da vida também. É loucura, né, Era velho? Bebom, caçador. Acho que é, eu sei que lá Avestruz Master era ovo de avestruz, eu era bem pequena na época, tipo, avestruz, olha a pirâmide, mano. É pra inventar um É, negócio. mano. Você falou de tentar, de errar, de Uhum. escolher. E o tempo de errar é agora, né? Agora, você pode errar quando você tem 100 anos, mas qual que é melhor? Errar agora que você tem 15, 16, 17 anos, ou errar quando você tiver 30, 33. 33? Não, mas é real. Eu não me vejo em condições de arriscar hoje. Hoje, Exatamente. todo investimento meu é mais com o pé no chão. Por quê? Eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho Total. prestação do apartamento, da Exatamente. casa, escola dos filhos. Então, e é o outra risco história. vai diminuindo conforme você É. vai ficando mais velho. Então, agora é a hora de você arriscar. E quem arrisca tem a possibilidade de acessar coisas que quem não arrisca não tem. É isso. Então, se você faz isso agora, gente, o melhor momento para você ter começado a empreender foi ontem, É, no passado. O melhor momento. sempre. Agora a gente tá no segundo melhor momento, Que é hoje. que é hoje, que é agora. O terceiro, na verdade, o pior momento vai ser amanhã, vai ser depois, se você começar lá na frente. Então começa agora, do jeito que você tem, com o que você tem, com o jeito, do seu jeito. Sem Mas comece, perfeccionismo, né? mas comece. E não espere ter para ser ou para fazer. Exatamente. Investimento não necessariamente é dinheiro, Isso. né? Invista em conhecimento. Mano, você pode me perguntar qualquer coisa de livro, que eu vou te passar livros pra você estudar. E livro, mano, é 30 reais que você paga, 40 reais, e você tem acesso a uma mente genial. Quanto você pagaria pra estar com... Aqui tem um livro. Esse é bom. Com Robert Cialdini, que é o escritor da Armas da Persuasão. Ó. Indicação do Leandro, esse aí. Já li esse livro 2 vezes. Quanto você pagaria pra estar em uma mesa sentado com ele? Primeiro, não tem como pagar, porque ele não tem como acessar mais ele. Já é velho. Agora, Ele morreu. exatamente, ele morreu. Robert Cialdini. Agora, se você pode comprar um livro dele, você tá tendo acesso à mente dele. E aqui ele explica os 6 gatilhos mentais para você influenciar e não deixar de ser influenciado. E esse é um dos livros, mas tem outros livros como Segredos da Mente Milionária, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Pai Rico, Pai Pobre. Todos esses livros vão te ajudar a chegar aonde você quer Expandir chegar. o campo de visão. O problema é que a gente tá olhando Exatamente. para assim, quando você vai adquirindo conhecimento, vai abrindo. Além da Além- Bíblia. Provérbios, se você ler um Provérbios por dia, em um mês de 31 dias, você termina de ler Provérbios, o livro. E Provérbios está todos os segredos, tudo que você precisa saber sobre relações sociais, sobre empreendedorismo, sobre crescimento no reino de Deus, sobre sabedoria, tudo tá lá. Sobre não cair em golpes. Tudo, porque É, tá tudo. é tudo. Cara, Eu por isso que eu falo que quem não lê a Bíblia é trouxa. mas é isso mesmo. Ó, eu fui DJ, cobrador de lotação, chaveiro, ajudante de carga, Caraca, mas o quê? traficante. Tudo, né? Tudo. Eu trabalhei de Também. tudo. Apareceu, eu sou Só que ele empreendedor. consumia, Sim. tá? Quando eu tinha 11 anos, minha mãe fez 10 trufas. Ele riu, ele não acreditou que você consumia. Sério? O quê? Você traficava, mas também Não. era burro ainda. Era... Minha mãe fez 10 trufas,
eu fui pra escola vender 10 trufas, voltei com dinheiro de 10 trufas. No dia seguinte, 30 trufas. No Ó. outro dia, 60 trufas. E é bom, não é? Quando isso Aí acontece. eu comecei a ver, falei, Ok. epa, calma aí, achei o ponto. Uau. Eu já vi que isso fez parte da minha vida. Uhum. E eu vim construindo. Apareceu lá, abridor de sachê de ketchup e mostarda. Achei genial. Caraca. Meu, você não tem que pôr no dente. Você pega e faz assim, ó. Comprei uma renca. Brum, e vendi. Sério, velho? Abridor de galão. Desses de água. Comprei uma renca. Não vendi nada. Empacou tudo porque não servia. Mas eu fui tentando, fui Você tentando, fui aprendeu. tentando. Você teve Hoje, experiência. hoje eu vendo milhões. Uhum. Hoje eu vendo milhões. Uau. Hoje eu trato com donos de redes gigantescas, dos maiores mercados do Brasil. Uhum. Dos maiores. Eu sento na mesa com os donos para fazer negociações milionárias, assim, ó, papum. Mas até ter esse entendimento, esse conhecimento, até chegar onde eu cheguei, Teve todo um projeto, todo um processo, toda uma estrutura. E aí que tá. Tem gente que vê esses erros e quer descartar o passado. Mas o passado nada mais é que parte da equação para chegar no seu sucesso atual. Funciona, exatamente. Exatamente. Sem o seu passado, você não vai ser quem. Você não vai ter a maturidade, a experiência que você tem hoje. Então, Rafa, como é que faz para ser maduro? Tenha uma experiência viva, faça acontecer. Que você vai chegar onde você quer chegar. E o que Exatamente. te trouxe até aqui não vai te levar aonde você quer chegar. Por isso que você precisa investir em conhecimento, investir em relacionamento. Mano, uma vez eu paguei, olha só o investimento que eu fiz. Eu paguei 2.000 pra estar em um grupo no WhatsApp com jovens empreendedores do Brasil todo que têm uma mentalidade parecida com a minha. Porque se eu ficasse preso só nos meus relacionamentos da escola estadual que eu estudava, escola pública, eu não ia avançar, eu não ia crescer. Então eu precisava ter acesso, ter contato de pessoas. Aí que tá, eu comprei network. Tem como comprar network também. Tem, é estar nos lugares certos também, Exatamente. né? Na hora certa, com as pessoas certas, no momento certo. Nossa, é sensacional. Network é fundamental. E é tudo, porque nós somos O nosso ciclo. o nosso ciclo de No- 5, 6 pessoas ali. é o que- Exatamente. Você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Então, Eu se gostei você- desse menino também. Se você anda, se tem uma mesa de 5 veganos, provavelmente você também é vegano. Agora, se você tá em uma mesa de 5, eu ia falar gordos, mas eu vou ser gordofóbico. Gordofóbico. Obesos, gordos. Se você tá na mesa de Acima da média da Se você forma. tá na mesa dessas 5 pessoas, você provavelmente é gordo também. Ou vai ser. Ou vai ser. É básico, é natural. Agora, se você tá na mesa de 5 milionários, provavelmente ou você é, ou você vai ser um milionário na vida. Exatamente. Porque esse você é o tá negócio. tendo acesso, você tá respirando o mesmo ar, você tá tendo o conteúdo deles, vendo o que eles fazem, e você tá modelando, você tá aprendendo. É sensacional. Olha eu olhando pra minha barriga e vendo Solta o peta e aí. olhando qual gordinho que tá aqui faz parte. Uma vez, Aí eu sou a gordinha do rolê, né? Esquece. Corta aqui, ó. Joga ela pra lá. Vai. Uma vez eu fui pensar, eu gosto muito de preto, usar preto, né? Aí um amigo meu, já parou pra pensar que, do marketing, né? Todo mundo que tá aqui na mesa tá de preto. Porque a gente se parece com quem a gente anda. É. Então, a bolha que a gente tá, exemplo, nós evangélicos, crentes, né? Tem um linguajar diferente. Sim. Fala de um jeito específico. Do mesmo jeito quem é, vamos supor, macumbeiro também tem um linguajar deles. Porque é o ciclo faz a pessoa. Sim. E é por isso que vai ser muito importante você saber se desconectar na hora certa e conectar com as pessoas. Isso pra mim foi certas. uma chave. Cara, Mais importante do que você se conectar, às vezes, é você se desconectar das pessoas. e olha só o que vai acontecer quando você fazer isso. As pessoas vão te julgar. As pessoas vão te julgar muito. As pessoas vão começar a falar que você se acha demais. Nossa, não que tem tempo pra falar com você. Rafa, você mudou. É óbvio que eu mudei. Porque se eu não tivesse mudado, eu não teria chegado onde eu cheguei. Claro. Você precisa mudar. Quem não muda vive numa vida estagnada, Aprisiona. medíocre. Exatamente. É o pássaro que tá ali na gaiola que acredita que voar é uma doença. É um crime. É errado voar. Mas aí, quando ele voa, ele percebe que o mundo é muito maior. É real. Quando as pessoas me veem indo pra São Paulo, mesmo sendo de Goiânia, me julgam, Rafa, como assim? Você é novo. Você é jovem, você não precisa disso. Pra que você vai fazer isso? Eu até vou postar nos meus stories justamente pra eu absorver fugir da minha bolha.
respirar novos ares, aumentar meu repertório. Olha só, essa semana eu conheci o tanto de gente da hora. Muito Tô top. aqui com vocês, que é uma honra imensa A honra é nossa conhecer ter essa você família. aqui. Total. E eu tô tendo acesso a coisas que se eu tivesse lá em Goiânia, eu não teria. Não tava vivendo. Então, a gente precisa ter esse senso de que a conexão vai fazer a gente chegar a lugares que a gente não imagina. José foi assim. Conecta. Na Bíblia tem 3 Josés que pra mim são muito interessantes. Primeiro José, o José do Egito, né? Porque ele governava sobre as emoções dele, governava sobre o Egito. A mulher de Potifar queria pegar ele, ele correu, então Se governou. ele era homem, mesmo a menina querendo ficar com ele, ele governou o próprio corpo. Desejo. Tem José do pai de Jesus que soube governar o ambiente, mesmo com julgamento, mesmo as pessoas criticando ele, soube governar as situações de ser um pai do Filho de Deus, de uma mulher virgem, não foi fácil. E também teve o José de Arimateia, que é pouco falado nas igrejas também, né? José de Arimateia era um cara influente, que tinha recursos naquela época, que ajudou o túmulo de Jesus. Quem deu foi o José de Arimateia. Sim. Então o que ele fez? Se ele não tivesse doado esse túmulo, Jesus não teria ressuscitado. Porque ele se dispôs a usar a influência que ele tinha na sociedade, com Pilatos, com César daquela época, e também usar os seus recursos. Os seus recursos, e aqui eu tô falando de dinheiro, eu tô falando de conexões, eu tô No falando geral, do né? seu conhecimento, e ele também investiu tempo. Então, 3 coisas que você precisa investir no reino de Deus e nas pessoas que estão ao seu redor. Investir influência, e aqui você não precisa ter 100 mil seguidores. Você precisa ter 2 pessoas. Mais um, né? Só. Mais um. Tem quantos inscritos pode crer? Você tinha me falado? Pode crer, no Insta tem 12.500 e 12 mil no pessoas YouTube enche 1.800. qualquer ginásio. Não, 0,001% não cabe dentro dessa sala aqui. Essa sala aqui cabe poucas pessoas e você tem, tipo, 1000 vezes mais do tanto que cabe aqui. Sim. Então ele usou essa influência. Então se você tiver influência na vida de 1, 2 pessoas, já é influência. Já é influência. Usa para o reino de Deus. Usar também os seus recursos. E igual eu falei, conhecimento, dinheiro, conexões, tudo são recursos que Deus te dá para promover o reino dele. Real. E usar o seu tempo, investir o seu tempo. E eu não tô falando de você ir pro culto todos os dias. Eu tô falando de você fazer a vontade de Deus todos os dias, toda hora. Não tem nada a ver com denominação. Mano, se as pessoas entenderem que não tem nada a ver com placas de igreja, é o reino de Deus. É o reino. Ó, e o povo escandaliza, né? Quando a gente começa a falar disso. É que acha que você não precisa ir nenhum dia na igreja. Exatamente. Né? Eles não têm discernimento do. É você ter comunhão. É você ter comunhão com as pessoas e ser igreja. É muito mais do que ir, é ser igreja. Ser igreja lá dentro das 4 paredes, mas ser igreja fora dentro das principalmente 4 também. paredes. Alargando as tendas, né? Ser igreja em todos os aspectos, em todos os lugares, em tudo que é lugar. Tipo assim, para você Amém. ser uma igreja, você tem que ir a uma igreja também isso. diferente. Exatamente. E Calma. evangélica, não, Preferência. não, sem outra. Rafa, a gente tá vivendo um momento bem complicado na sociedade. Ou Sim. talvez eu nem diria tão complicado, porque na verdade, quando a gente busca o conhecimento, parece complicado para quem não tá buscando conhecimento, Uhum. né? Mas está passando um momento onde é tentado colocar diversas ideologias e coisas para dentro da sua casa. E muitas vezes você tem outros posicionamentos, nós temos outros posicionamentos. Ideologia de gênero, esqueci o outro. Meu corpo, minhas Liberação regras. do aborto. Diversas questões que estão acontecendo agora que estão tentando ser imputado dentro da própria igreja, dentro da casa. E você como cristão, eu queria saber qual que é a sua posição sobre essas questões e o que você diz também ao cristão, o que ele deve fazer nesse sentido, se ele deve se procurar entender, e fica à vontade a Eu resposta acredito sua. que tudo que tá fora da Bíblia e que Deus condena, não só é errado, mas é pecado também. Então é um erro e um pecado. Ah, eu apoio o aborto. Ou sou a favor de alguém que apoia o aborto. Pecado. Ah, eu apoio a ideologia de gênero, sendo que Deus criou homem e mulher. Pecado.
Eu apoio a liberação das drogas que tira a gente do nosso controle, do nosso consciente, pecado. Tudo isso é pecado e a Bíblia é clara, é óbvio. Pecado é pecado. Não vai deixar de ser pecado nas mãos de X ou de B. Verdade. Rafa, em quem você vai votar? Tá óbvio o lado que você tem que escolher. E aqui eu falo não só em ideologia, porque eu gosto sempre de falar, e é o que eu falei bem no início, o que destrói a igreja, o que destrói a nossa família, a nossa sociedade, a nossa pessoa, não vai ser ideologias políticas, não vai ser conceitos filosóficos, não vai ser Karl Marx, vai ser a ignorância. Então, se a gente ignorar tudo que está acontecendo, a gente está pecando, a gente está errando. Então, eu acredito que a gente precisa se posicionar nesse quesito. Se posicionar como responsável nesse quesito e não ser omisso em todo aspecto social da nossa sociedade. Se você for parar para pensar, hoje tem um polarismo em relação a tudo isso, né? Um extremismo X, um extremismo Y, mas às vezes isso é necessário para coisas além ruins não acontecer, né? Mas igual eu estava falando antes aqui, nós temos a possibilidade de ser presidente das nossas vidas. Sim. Esse é um ano de eleições, esse é um ano decisivo para os próximos 4 anos. Nós vamos votar no nosso presidente, nos governadores, nos deputados estaduais e federais. Eu estudo muito política, senador também. Importantíssimo Eu isso. estudo muito política, muito mesmo. Porque, olha só, sabe que o contrário de um... Todos nós somos políticos, todos nós. Sim. Não precisa ter um cargo público para você ser político. Você é um ser político, você é outro ser político, eu sou um ser político. Sim. E o contrário do político, por incrível que pareça, é a palavra idiota. O idiota significa o quê? Id. A etimologia significa pessoa que é movido por interesses próprios, do interesse pessoal. Então o idiota é aquele que só quer seu bem, é o cara que quer só pra você, que quer chegar lá só no topo você. Agora o ser político é aquele que tá interessado nos interesses sociais da poli, ou seja, de todos. Poli é todos, não todos, tá? Todos. Com Não, o, todo. Todos. Todos. Político, então por isso que a gente tem um papel muito social. Às vezes, e aqui não escandaliza, nosso papel social em relação às pessoas que estão à nossa volta, às vezes é mais relevante do que o senador, do que o deputado que a gente vota. Não anulando o papel dele, é muito importante você votar consciente, a partir dos 16 anos de idade, já votar, já fazer seu papel, sua história, Sim. porque é necessário. Mas se a gente tem consciência de que somos responsáveis por a nossa vida, por o que a gente está levando, a gente vai ajudar o máximo de pessoas que a gente puder. Igual eu vi uma charge, eu acho que eu postei. O filhinho perguntava pra mãe, né? Por que o país está desse jeito? Quem é o responsável? A gente devia prender os responsáveis. Aí, quem que são os responsáveis? A gente, todos nós. Todos Os nós. pais que ensinaram a criança, os filhos que acataram essa verdade pra você, que não buscaram entender, que ficaram alienados. Então, se a gente parar pra pensar que o nosso voto consciente é tão importante quanto como a gente se posiciona na sociedade a favor dos princípios cristãos, e quando eu falo princípios cristãos, não é um partido que vai ter isso. Não mesmo. Mas eu sei que um partido ou um candidato vai ter contra isso. Real. Vai ter contra isso. E aqui eu posso falar, Lula, esquerdismo, tudo isso vai contra os nossos princípios. Então a gente não deve se posicionar Real. nunca contra isso. Sempre com pensamento fixos em Jesus, mas com o entendimento de que precisamos se posicionar na nossa sociedade contra tudo isso, Amém. que é pecado, que é fora da palavra Glória de a Deus. Deus. Posicionamento. É sobre isso, né? Eu queria convidar você que tá aqui também, a galera que tá em casa. A gente tá lançando esse mês Top. um movimento chamado Casa da Pátria. Minha casa é a pátria, né? Então, estão sendo convocados em todo o país
aqueles que apoiam esses princípios. Eu acho que você já falou em algum episódio, mas em quem você vai votar? Pode falar. Eu vou votar? É, Nossa, o meu é segredo. É Ninguém sério? nem sabe. Pra que eu presidente? voto. presidente, fala aí. Presidente é Bolsonaro. Por quê? Sem dúvidas. Porque ele é meu malvado favorito. Porque Não, mas fala exatamente a importância de... a minha relevância dessa situação. Eu entendo que, assim, a mesma coisa que você falou, a gente tem que lutar pelos nossos princípios. Total, é Ele isso. é o cara perfeito? É isso. Não. Ele é o cara que vai mudar tudo? Não. Mas nesse momento ele é o cara que Deus escolheu para estar ali, para lutar contra toda essa máquina que tá tomando poder. E aí eu te falo com propriedade daquilo que eu vivo. A gente trouxe uma família aqui para entrevistar, uma família de venezuelanos, um pastor venezuelano. Ó. Se você tiver oportunidade, assista aí, Gabriel Orozco. Eles tinham mais de 20 igrejas na Venezuela. Teve que sair da Venezuela fugido Caraca. pelo meio do mato com a sua família, com a mão sem nada, carregando a roupa do corpo. E chegaram aqui e a gente colocou eles para trazer pro podcast. Perderam tudo. 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 Porque o comunismo tomou conta. Então, nesse momento que a gente está vivendo, não é, é porque eu gosto mais de um ou porque eu gosto mais de outro. Não. É literalmente o comunismo. Se você quer saber sobre o que é, vai lá, contra os princípios cristãos. Porque a base do comunismo é antibíblica. Uhum. É justamente destruir aquilo que a gente tem como princípio. Então, meu voto é Bolsonaro sem dúvidas. Um dos momentos mais marcantes da minha vida esse ano foi exatamente quando eu fui lá na casa dele, junto com a Sensacional. galera dos produtores de conteúdo, e eu pude ver essa verdade sair da boca dele. E eu tenho convicção de que o papel dele como presidente está sendo feito, mesmo sendo muito difícil fazer todas as mudanças. E é isso, né? A gente tem que ter consciência disso. Vou te falar mais uma outra coisa. O pedido de socorro desse pastor foi assim: quem pode nos ajudar, a América Latina total, é o Brasil. Toda a América Latina está sofrendo em oração e em desespero. E a nossa esperança está em Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar está no Brasil não ser tomado. Porque se o Brasil for tomado, aí acabaram as nossas A esperanças. gente tá no centro, a galera em volta. Nós somos E é o maior responsáveis. país da América Latina. Tá tudo aqui, né? Uau. Então eu quero convidar você que está em casa. Pesquisa aí no Insta, Casa da Pátria. Coloque Pesquisa sua aqui bandeira. agora. Coloca aí, porque assim, é a união de todas as igrejas, independente de placa de igreja, independente se é a igreja católica, se é a igreja evangélica. Tem diversos padres com a gente também, líderes de movimentos jovens católicos estão participando com a gente. É um movimento em apoio à liberdade da nossa nação. Coloca a sua bandeira na porta da sua casa. Aqui é a Casa da Pátria. Procura no Instagram que O você endereço vai tá em fazer a Goiânia. diferença. Que top. É porque nossa base tá Que de lá. massa. O Jefferson, Ah, que é o que tem a apóstola Dária também, que é que lá da de hora. Goiânia. E o que a galera não tem muito discernimento é que quando a gente fala de querem destruir a igreja, eles querem impedir também você que tem um centro aí, que costuma brincar de PPO, eles querem destruir você que tem uma igreja católica, eles querem privar você você que de faz- exercer a sua fé. Não é só sobre os crentes. É sobre eles serem É o sobre a controle de tudo. crença de vocês também que tá em jogo. Tipo assim, acorda. Desperta, ó tu que dormes. Rafa, tem umas perguntinhas pra Tá você na curtindo? internet aqui. Tá curtindo o Eu tô podcast? curtindo demais, eu não quero acabar, eu tô ficando... Depois do meu, qual foi o melhor episódio? Depois do seu, Qual eu você acho acha? que depois do seu, o melhor episódio vai ser o segundo episódio com você. Não Sim. tenho Política dúvida agora, disso. mandou E bem. ele É faz isso, o mano. marketing dele, hein? Você viu, né? A gente entende. Melhor. Ele mete o louco dele, né? Não, você nem não. Rafa, eu tenho uma pergunta da Nath e Barros. E ela diz assim: do Retiro, tirando você, tirando o pastor Guilherme, qual é o seu participante preferido, assim, que você mais se identifica e que você admira? Difícil, mano. Essa pergunta foi muito difícil e me quebrou com 200 pessoas. Acabou o marketing agora. Mas, como bom político e marqueteiro que eu sou, o último episódio que vocês gravaram foi com quem?
com o Luiz. Ele é meu amigo, é a pessoa que eu mais me identifico. E é de verdade. Top. Tá na tour comigo. Sensacional também. E Ó, é saiu verdade, bem. como bom Saiu bem. marqueteiro que eu sou, mas é verdade. É verdade, é verdade, É verdade. verdade. O Luiz é gente boa quando tá dormindo ali. E tal. Quando ele não tá. Quando ele tá longe. Quando ele tá longe. Quando ele não tá fazendo essas doideiras que ele fez no Somaré lá, né? É, quando ele tá de boa, quando ele... Ela pergunta também aqui, como que foi, qual a experiência do Jump Sumaré pra você? Cara, foi muito louco, porque qualquer parada de evento, e eu amo evento. Evento é um lugar propício pra gente fazer conexões e conhecer Sim. novas pessoas. Total. Então, um evento é muito além do conteúdo. O conteúdo é bom, massa, transforma, libertador. Agora, as conexões que você faz em qualquer evento que você for, mano, eu já fui em evento desde evento cristão, gospel, assim, a evento de filosofia na arquitetura do urbanismo. E lá eu fiz No geral. conexões importantes que estão até hoje comigo. Porque o evento é isso, o evento é um lugar pra você conhecer novas pessoas e Foi forte. foi a parte Power, mais né? marcante. E as pessoas ali, pra gente também, né? Conexão total. Você fala Lá em conexão, é tudo. Lá foi o lugar que eu mais identifiquei em relação a isso, de conhecer novas pessoas, e foi Meu bem Deus. Vamos fazer ele Conheceu a puxar- gente, né? top. É Ó, top, já valeu, né? já valeu. Faz a sua fazer aí. ele puxar um pouquinho mais aí na memória. Ah. Da tour. Qual foi a cidade ou o evento mais legal? Essa pergunta foi da Vives Rufino, da Vitorinha. Caraca, muito bom. Da tour. Tic-tac. Acho que o mais marcante foi na minha cidade, em Aparecida de Goiânia, que lá eu falei sobre os dilemas, né? E o meu momento na tour é muito da hora, engraçado, né? Eu faço muita piadinha e tal, boa. sem graça e tal. E eu pude zoar a minha cidade ali junto com todo mundo. E foi bem marcante pra mim, porque foi numa igreja relevante da minha cidade. E Pra foi. quem saiu de vendedor de geladinho lá atrás, tá falando em um grande púlpito com muitas pessoas, foi. Sensacional. Geladinho, conhecido como gelinho, Gelinho. também Eu aqui. vou levar É, você é pra cá. verdade, É aqui- gelinho aqui. aqui é gelinho. Aqui é gelinho. No outro Tem lugar é sacolé. Sacolé Aqui é não, gelinho. é gelinho. Vou levar esse menino pra casa aí. Laranjinha. Tá vendo, levar. né? Curte. Demais, demais. Eu queria agradecer nossos patrocinadores que Deus enviou e tem nos enviado aí a galera para nos ajudar. J. Girê, a nossa amiga das Paloma Oliveira, Oliveira. né? E se você quer fazer parte desse podcast, nos apoiar, vem fazer parte também. Queria agradecer também aqui os nossos amigos do Ground Sale, do estúdio, né? Falou difícil, Que é o hein? nosso estúdio oficial. E se Uhum. você tem um sonho, a gente fala, às vezes a gente tem o sonho de ter um sonho no papel. Aqui você tem a possibilidade de tirar o seu sonho do papel e trazer e fazer o seu Colocar podcast. em Então segue os prática. meninos aí que sensacional, nota 10, né? Nota 10 mesmo. Pra gente tem sido excelente. E agora eu queria ir com você pra gente passear no ping-pong, né? Cara, isso é muito bom. Eu quero Ping-pong? isso. Coisa rápida? Coisa rápida, hein? Muito bom. Vamos lá. Gá pode começar aí no ping-pong com o Rafa. Um lugar. São Paulo. Alphaville. Marqueteiro. Marqueteiro. Controvérsia, mas também, né? Vamos lá, vamos lá. Um herói. Jesus. Glórias. Um amor. Minha mãe é a personificação do amor de Deus na minha vida. Glória a Deus. Aproveitando a mamãe, uma mensagem pra mamãe. Mãe, beijo. Te amo. Glória a Deus. E pra vovó? Vai ficar com velho? Não, Vó, né? te Vovó tem amo. que ir também. Eu não tenho celular, nem vai ver, mas Você obrigado. mostra pra ela no dia. Beijo, vó. Tá vendo, Eu vó? acho que esse menino Mexe tem com alguma tanta coisa social contra. media aí que nem ensinou a avó a mexer na mídia, tá vendo? Uma comida. Sorvete, sem dúvidas. Tinha uma pergunta aqui, sorvete ou açaí, então com certeza. Cara, sorvete. É Eu gosto de nóis, açaí. mano. Vamos comer o sorvete saindo daqui. Já É é. nóis. Tatuagem. Tanto faz, cara. Se for frase do Rafa, pode tatuar. Olha a frase que vai colocar. Se for frase do Rafa. Pode tatuar. Pode crer, faz uma tatuagem. Pode crer. Um líder. Um líder, pastor Sandro, meu pastor. Teu pastor. E Bispoides, que é o meu pastor das Assembleias de Deus geral. Beijo pra vocês. É, você. Um filme. Ah, muito bom essa pergunta, mas tem vários. Crônicas de Nárnia. Nossa, essa é top, hein? A gente fez Crônicas de- maratona com as crianças. Crônicas de Arrasou. Nárnia. Total.
Total. Crônicas de Demais, Rímia. demais. Mas tem demais, vários filmes também. Tem. Se você quiser aprender a contar histórias, Forrest Gump. É. Se você quiser algo de ação, Vingadores. Se você quiser um filme politicamente incorreto, Deadpool. Tipo, Incorreto. é o total incorreto, verdade. Um livro, Um livro além da Bíblia? além da Bíblia. Eu ia falar Bíblia, mas, cara, um livro pra você ler agora, Pai Rico, Pai Pobre. Eu Pai aprendi Rico. mais com esse livro do que no meu ensino médio total. Top. Lula. Na cadeia. Bolsonaro. Nosso presidente. Dilma, Dilma? É o quê? Ah, hã? tocando vento? Hã? Ela deve estar lá Não, estocando não vento sei. ainda. Eu acho que ela, se ela se candidatar, nem vai ganhar, nem vai perder. Porque o Porque se importante- ela for ganhar, ela não perde. Agora, se ela perde, ela também não ganha. Então, a Dilma é isso. O importante é não ganhar e nem perder. Porque se a Que gente. se garante, velho. É simples. Meu Deus. Um versículo. Um versículo, o clássico, que se o evangelho do reino de Deus pudesse ser resumido, seria João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira Entregou. que entregou Deus, seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida Eu tô eterna falando já que eu tô me começou. identificando com isso. João aí. 3,16. Eu tenho um desse gigantesco na minha casa, assim. Amém. Exatamente, É isso. é a base. E o que você me diz sobre essas ficadinhas aí dessa galera aí? Fala aí. Ah, em relação à menina, meu pastor me ensinou uma parada muito importante. Você namora pra casar e casa pra namorar. Então, se você tá ficando sem propósito desintencionalmente, você vai ficar aqui quando Jesus voltar. Então, Continua ficando aí, mesmo que você vai ficar literalmente. Agora, pra fechar, primeiro eu queria te agradecer a sua presença, assim, que pra gente foi sensacional, tá? Agradecer a disponibilidade. Falar que eu queria gravar mais umas 2 horas, mas, né, vai rolar. Segunda Amém, parte vai ter amém. que rolar, porque Já tem é. muito assunto tem aqui. A muita gente tá- coisa. Todo podcast, quando eu termino Pode Prosperar, a gente desliga as câmeras. É a primeira coisa que eu falo. Dava pra ter falado esse assunto muito aí mais. lembra um monte de coisa. Dava todo Mas esse isso é pra podcast deixar dá- o gostinho de quero mais. Exatamente. E aí eu queria aproveitar que você tá aqui para que você deixasse a sua mensagem pra essa juventude, pra fechar com você esse programa. Cara, eu acredito que se você assistir o podcast todo, você vai aprender muita coisa e vai liberar muito conhecimento na sua vida. Mas eu só quero contar uma história que eu tava lembrando, eu nem tinha programado isso pra contar, eu tava lembrando aqui agorinha. A respeito da Michelle Obama. Uma vez Michelle Obama, mas o Barack Obama tava jantando em uma mesa ali, em um restaurante muito famoso. E quando de repente ela viu o garçom e ela lembrou que esse garçom tinha sido ex-namorado dela. Aí o que que o Barack Obama falou pra ela? Que se ela tivesse casado com ele, com esse garçom, ela teria sido esposa de um simples garçom. Na hora, a Michelle Obama parou e pensou e retrucou ele, né? Se eu tivesse casado com esse cara, ele seria atual presidente dos Estados Unidos. É sobre isso aí. É sobre ser identidade, ter convicção de quem você é, do que você faz e do que você tem. Nunca faça antes de ser, nunca você vai ter antes de fazer. Então, primeiro seja, primeiro você é, e por isso que você faz, e depois você tem as coisas. Sempre tem esse entendimento. Não troque pessoas por coisas, porque você é, por isso que você faz e por isso que você tem. Top. Não precisa falar mais nada. né? Receba. E já que ela liberou tatuagem, tatua aquela frase. Eu liberei do nada, tá vendo, né? A diferença entre o extraordinário e o ordinário é justamente o extra. O Então extra. faço extra. Faço extra. Não é pra tatuar o extra, entendeu? Faço extra. Deus Já valeu abençoe, o corte, gente. já valeu o corte. Muito obrigado. Tamo junto. Pode crer. Tamo Beijo. junto. É nóis.